Cerimônia de casamento. Eu chutei minha mãe biológica a 8 metros de distância. E ainda, na frente deles, quebrei a coxa da Yang Zi. Até mesmo meu pai, que queria intervir, foi derrubado por um simples movimento meu. Tudo isso porque na vida passada, minha sexta irmã tinha ciúmes do meu favoritismo e me entregou a um traficante de pessoas. Eu passei por muitas dificuldades para conseguir escapar das mãos do traficante, mas quando voltei para a casa do Zi, descobri que eles deram todo o carinho a um filho adotivo que trouxeram para casa. E quanto a mim, o filho biológico, meus pais, ao me verem um pouco fora do lugar, me dão um tapa e me xingam. Até mesmo me desprezam por não ter educação. Quanto às minhas irmãs, quando se deparam com o irmão que perderam por 13 anos, não há intimidade após o reencontro. Pelo contrário, há um desprezo unânime, desde que façam algo errado. Isso vai atrair os insultos coletivos deles, até mesmo socos e chutes. Quanto à mais nova, a irmã 7, ela ainda disse isso na frente de todos. Ela foi direta e me mandou morrer. Dizia que eu havia tirado o amor da família dele do Egibo, o amor do irmão, e sob a aparência comum de Yang Zi e Egibo, há um coração extremamente maligno. Desde que voltei para a casa do Zi, eles começaram a me caluniar e a me prejudicar de várias maneiras. Um tapa alto e sonoro bateu diretamente no meu rosto. Esse Dadada é um absurdo. Ousou falar comigo assim. Você está querendo morrer? Uma sensação de dor aguda me fez perceber que eu renasci. Renasci na minha própria vida, no dia mais humilhante. Nesse momento, Yeluolin estendeu a mão e repreendeu Yeshil. Você está surdo ou o quê? Rápido, se ajoelhe e peça desculpas ao papai. Egibo estava encostado no colo de Meio Anil, rindo secretamente, esperando para ver eu me ajoelhar. E Meio Anil apenas me olhava com desprezo, sem um pingo de calor nos olhos. Bahia e Shen Venshan estavam ainda mais ao lado, assistindo ao espetáculo. Aos olhos deles, eu sou apenas um fracassado que é respeitoso com a família. O túmulo de Ye Kang estava ainda mais orgulhoso, esperando que eu me ajoelhasse diante dele. As expressões daquelas pessoas não tinham nenhuma disfarce. Eu sabia de imediato o que eles estavam pensando. Não pude evitar um sorriso sarcástico. Yeluolin me viu sorrir, e logo começou a xingar Yeshil. O que você está rindo, seu idiota? Ajoelhe-se logo. O que você está latindo? O que você disse? Yeluolin mal podia acreditar no que ouvia. Este ainda é o meu irmão que normalmente é tão respeitoso comigo, que aceita ser espancado e xingado. Você não ouviu meu sorriso frio? As palavras ditas têm muita força. Eu disse que você está latindo como um cachorro. Ao ouvir isso, Yeluolin arregalou os olhos. Com raiva, ele disse, muito bem, você é um sem educação. Você realmente se atreve a me xingar. Eu não estou te xingando, estou te olhando com desprezo. Eu não estou te xingando. Estou te elogiando. Você não consegue entender que estou te elogiando? Se você se atreve a me xingar, você realmente está procurando problemas. Depois de dizer isso, ele veio correndo para me dar um tapa. O som do tapa ressoou novamente, mas não esperava. O tapa, no entanto, atingiu o rosto de Yeluolin. Eu reagi rapidamente. O tapa fez com que Yeluolin caísse no chão. Seu vestido azul escuro estava coberto de lama. Ao ver isso, Yeanjun se aproximou e levantou o pé para me chutar na barriga. Yeshil, você ainda se atreve a bater na Liu Mei. Veja se eu não vou te matar hoje. O salto do sapato de salto alto é afiado como uma faca. O coração é realmente venenoso. Uma luz brilhou em meus olhos. Levantei o pé direito e o passei rapidamente para fora. Com um estrondo, Yeanjun, seu corpo desenhou uma curva elegante no ar. Então colidiu com a torre de champanhe e parou. Os elegantes copos de champanhe se quebraram em 1000 pedaços. Os cacos de vidro se misturaram com o transparente Jiujian. Caíram sobre ele. Yeshuxian rapidamente se aproximou e o ajudou a se levantar. Preocupada, perguntou, quarta irmã, você está bem? Yeanjun segurava a barriga. A segunda irmã estava deitada nos braços de Yeshuxian, com o rosto pálido. Você me ajuda a dar uma boa lição nesse Dadada? Yeshil, você é simplesmente de coração de lobo e fígado de cão. Como você se atreve a me atacar assim? Diante do grito desesperado de Yeshuxian, não havia uma única onda em meu olhar. Por que só é permitido que eles me batam? Eu não posso revidar? Yeshuxian me observou, sorrindo, enquanto eu ficava parado. E ao lado, Yekangmu estava redondo. O casal Shen Venshan e Baian ficou atordoado. Nesse momento, Egibo correu para Yeluolin como se estivesse sendo perseguido por um cachorro. Ao seu lado, 2 fileiras de lágrimas escorriam como se não custassem nada. Irmão Xiu, você está sendo exagerado. Você cometeu um erro e a Yunin ficou tão brava que fugiu do casamento. Isso não tem nada a ver com a quarta e a sexta irmã. Por que você bateu na sexta e na quarta irmã?
Veja como a quarta e a sexta irmã estão. As três irmãs e Xuxian ouviram. E olharam para Egibo com uma expressão emocionada. Ainda é o irmão Gibo. Eu sinto muito por eles. Então, as três irmãs olharam para Egibo com um olhar de ódio. Ao ver os olhares ferozes das três irmãs, baixei a cabeça discretamente. Parecia estar triste. Na verdade, estava em um lugar onde ninguém podia ver. Revelou um olhar que parecia sonoro. Eu sorri e aplaudi. Que familiaridade com as palavras e expressões. Eu disse, você é tão barulhento. Você pode atuar um pouco mais falso? Como você já está chorando tão rápido? Onde você escondeu suas lágrimas? Ao ouvir isso, o desempenho de Bo, com um olhar de leitura, Deng-lui. Mas logo isso aconteceu. Irmão Xiu, eu sei que você não está se sentindo bem agora. Você não deveria descontar sua raiva na sua irmã. Se você quer descontar, pode descontar em mim. Não importa como você me bater, eu não vou te culpar. Tudo bem. Ao ouvir isso, eu sorri radiante. Isso foi você quem disse. Não importa como eu te bater, você não vai me culpar. Irmão Xiu. Eu, apenas Egibo, de repente senti que algo estava errado. Estava prestes a falar para ganhar um tempo. Mas eu não lhe dei nenhuma chance de escapar. Agarrei seu cabelo com força e o levantei do chão. Como se estivesse pegando um pintinho, eu o chutei. A dor de rasgar vindo da raiz do cabelo no ar fez com que ele mostrasse os dentes em dor. Eu o olhei friamente. Você, seu idiota. Não pense que eu não sei das coisas que você fez. O desempenho dele ficou um pouco nervoso. Mas logo ele disfarçou. Eu não sei do que você está falando. Fingi de confuso e sorri. Meus olhos estavam cheios de força, seu idiota. Eu te digo, as coisas que você fez todos esses anos. Não pense que suas pequenas conspirações podem enganar a todos. E não pense que, com eles te protegendo, você ficará bem. Nós ouvimos isso toda noite entre nós. E Gibo também rasgou sua máscara, olhando com olhos que leem. Sussurrei, seu idiota. É melhor você me soltar. Acredita que eu vou fazer meus pais te darem uma lição? Eu o encarei friamente. Você acha que eu ainda me importo com esses idiotas? Pais. Depois de dizer isso, dei um tapa em Egibo. Lembrei das traições e injustiças de vidas passadas. Das armadilhas e injustiças que sofri. Meus olhos instantaneamente se encheram de raiva. Agarrei o cabelo de Egibo e o joguei com força no chão. O rosto nojento de Egibo foi instantaneamente esmagado no chão. Em seguida, pisei em sua cabeça oleosa e esfreguei de um lado para o outro no chão. A Egibo gritou alto de dor. Nesse momento, minha raiva instantaneamente acendeu a razão. Foi esse idiota que me fez perder todos. Foi esse idiota que destruiu tudo que eu tinha. Me fez morrer de forma trágica na vida passada. Você, seu idiota. Eu te digo. Hoje eu vou cobrar um pouco de juros. Durante o dia, vou brincar com você devagar. Depois de dizer isso, levantei o pé direito. Rápido novamente. E pisei com força, quebrando o braço e a coxa de Egibo. A caça foi acompanhada por gritos de dor. No local do evento, os gritos não paravam. Eu, filho de Gibo, olhei para eles com um sorriso frio. Sob o olhar de ódio deles, mirei e pisei com força na virilha de Egibo. Ouvi-os e um estalo. 2 ovos, sob a pisada do solado duro, explodiram. Um grito horrendo ecoou por todo o local do casamento. Todos os presentes ficaram chocados ao ver essa cena, com os olhos arregalados de surpresa. As 3 irmãs e Xuxian e Yekangmu também agiu ao ver essa cena. Apenas Meio Aniwan gritou e correu para a frente. Você, seu desgraçado. Solte meu filho agora. Mesmo tendo decidido cortar relações com eles. Mas ouvir minha própria mãe me chamar assim. Eu ainda sinto meu coração partido. Meio Aniwan me empurrou sem pensar 2 vezes. E abraçou Egibo em seus braços. Filho, você está bem? O direto Egibo já estava tão machucado que não conseguia falar. Só podia olhar com um olhar feroz e determinado. Meio Aniwan notou o olhar de Egibo. Uma onda de raiva surgiu em seu coração. Mamãe vai se vingar por você. Depois de falar, Meio Aniwan se levantou. E me olhou com os dentes cerrados. Você, seu desgraçado. Veja se eu não te mato hoje. Olhando para Meio Aniwan que vinha em minha direção. Eu só me senti ainda mais desolado. Mesmo que fosse um cachorro, não trataria meu próprio filho assim. O som do tapa ecoou. Eu fechei os olhos e me preparei para o golpe. Depois de dar esse tapa, a relação entre mãe e filho que temos seria completamente apagada. Com medo de um tapa forte, que foi dado com força no meu rosto, Meio Aniwan não ficou parada. Isso deixou uma marca vermelha de tapa no meu rosto. Ao ver isso, as famílias presentes, os Yi e os Shen, suspiraram desoladas. Esse era o eu que normalmente era respeitoso e submisso, que aceitava tapas e xingamentos. Meio Aniwan olhou para a marca vermelha no meu rosto. Não era um bom sinal.
Então, com todas as minhas forças, eu lancei novamente o demônio da noite. Mas no momento seguinte, eu estendi a mão e agarrei com força a mão de Meio Aniwan. Meio Aniwan parecia não esperar que eu reagisse. Esse dadadá ainda não me solta? Eu lentamente abri os olhos. Os olhos vermelhos assustaram Meio Aniwan. Fiquei parado no lugar, mas consegui me acalmar. Uma forte sensação de humilhação se espalhou instantaneamente pelo meu corpo. Isso despertou uma raiva ainda maior em Meio Aniwan. Meio Aniwan imediatamente levantou a outra mão, preparando-se para me dar um tapa forte novamente. Você ainda tem coragem de me olhar assim? Você, seu chato, realmente está cansado de viver. Meio Aniwan levantou o braço e veio me dar um tapa. Com um estalo, o som do tapa foi claro e alto. Ecoou por todo o salão do casamento. Meio Aniwan recebeu um tapa meu de volta. Foi jogada para longe com força. Os convidados presentes ficaram atordoados ao ver essa cena. O que está acontecendo aqui? A senhora elevou um tapa? Meio Aniwan, vestida com um vestido vermelho brilhante, estava deitada no chão. Meio segundo não reagiu. Então, gritando, levantou-se. Com uma expressão contorcida, me encarou. Gritou com todas as forças: seu idiota! Você se atreve a me bater? Eu sou sua mãe. Seu idiota sem educação! Hoje eu vou te matar! Eu só senti uma raiva intensa subindo a cabeça. Ele teve a audácia de dizer que era minha mãe. Esse tipo de crítica cruel. Aceitando socos e xingamentos. Que não cumpriu nem um pouco do dever de mãe. Tem a audácia de se chamar de minha mãe. Nesse momento, eu não consegui mais aguentar. Corri para frente, agarrei seu cabelo e puxei. Acompanhado de seus gritos de dor. Eu agarrei seu cabelo. E bati seu rosto na mesa. Peguei uma faca de mesa do bolo. E a coloquei em seu pescoço. Com a cabeça girando, Meio Aniwan sentiu um frio no pescoço. Imediatamente acordei. Fiquei lá tremendo, sem coragem de me mover. Até minha voz começou a tremer. O que você quer fazer? Filho rebelde, não machuque sua mãe. Se você ousar machucar a mamãe, tente. Eu lancei um olhar indiferente para todos e não dei atenção. Apenas abaixei a cabeça em direção a Meio Aniwan, que estava tremendo. Falei friamente: Meio Aniwan, a partir de agora, não me faça ouvir novamente palavras como você é minha mãe saindo da sua boca. Você é meu filho, por que eu não posso dizer? Eu estava reprimindo. A lâmina fria da raiva cortou suavemente para cima. Uma linha de sangue apareceu no pescoço pálido de Meio Aniwan. Instantaneamente surgiu na pele. Ye Kang e os outros ficaram tão assustados que quase perderam a coragem. Mas ao ver meu olhar gélido, não se atreveram a se aproximar. Apenas puderam ficar parados, ansiosos e com os olhos arregalados. Eu olhei para todos com desdém. Murmurou com raiva, Meio Aniwan. Pergunte a si mesmo, com a mão na consciência. Você merece ser minha mãe? Meio Aniwan de repente sentiu um golpe no coração. Como se tivesse perdido algo para sempre. Ye Xiu, você é um verdadeiro idiota. Solte sua mãe agora. Ye Kangmu não conseguiu mais se conter. Correu para frente, tentando me chutar. Uma luz brilhou em meus olhos. De repente, eu dei um chute. Ye Kangmu foi pego de surpresa e caiu no chão. Ele se esforçou para se levantar. Ele segurou o peito, com o rosto pálido de dor no chão. Ele ofegava repetidamente. As três irmãs Exuxian e o jovem Ejibo, olhando para a cena diante deles. Todos estavam atordoados naquele momento. Bai Yan fez uma careta e se escondeu atrás de Shen Wengshan, comentando de forma sarcástica: Ai, meu amor! Como pode ser tão feroz, esse idiota? O que está acontecendo aqui? Ainda bem que nós, Yunian, fugimos do casamento. Caso contrário, não seríamos mortos por esse dadada. Shen Wengshan assumiu uma aparência de falsa moralidade. Com esse jeito seu, como posso confiar em entregar minha filha a você? Você realmente nos decepcionou muito. A família Ye teve um filho como você. É realmente uma grande desgraça. Eu me virei e olhei friamente para esses dois dada. Ao ver isso, Shen Wengshan ficou furioso. Ele veio correndo. Você dadada. Diga isso novamente. Eu abri Meio Aniwan casualmente. E fui lentamente em direção a Shen Wengshan com a faca de mesa. A aura fria ao meu redor fez esse hipócrita, um homem de bem tremer de medo. Não venha mais perto. Shen Wengshan forçou-se a reunir coragem. Ele perguntou com uma voz trêmula: O que você quer fazer? Eu olhei friamente para Shen Wengshan e gritei: Eu te mandei embora. Você não está ouvindo? Shen Wengshan estava tremendo de raiva. Seus dedos tremiam, mas pararam. Mas ele não conseguia dizer uma palavra. Se você ousar me apontar de novo, eu vou acabar com sua mão. Shen Wengshan imediatamente abaixou a mão. Eu o olhei com desdém. Eu disse friamente uma frase. Depois de terminar de xingar, eu passei por esse falso moralista e subi ao palco. Os olhares dos convidados imediatamente se concentraram em mim. Por favor, me passe o microfone. O apresentador disse com um pouco de medo.
Aqui está. O apresentador rapidamente me entregou o microfone. E rapidamente saiu do palco. Eu bati no microfone. Um som abafado de batida instantaneamente ecoou por todo o local do casamento. Muito obrigado a todos por conseguirem, em meio à correria, encontrar tempo para participar do meu casamento. Mas vocês já viram recentemente. A senhora Shen Yunian já me abandonou. Saiu do local da cerimônia. O casamento é a cerimônia em que duas pessoas formam uma família. Mas é evidente. A senhora Shen Yunian não deseja formar uma família comigo. Portanto, eu anuncio. Eu, Ye Xiu, e a senhorita Shen Yunian, a partir deste momento, dissolvemos oficialmente o noivado. O que você está dizendo? Eu me virei. E vi que estava se levantando do chão. Ye Kangmu, com uma expressão de surpresa, disse friamente. Você está surdo? Eu disse que quero me divorciar e você não ouviu? Nizi, cale a boca. Ye Kangmu rapidamente se levantou do chão. Correu até o palco e deu 2 tapas. Neste momento, meu corpo já estava um pouco cansado. Não tive tempo de me esquivar. Recebi 2 tapas sonoros. Quem permitiu que você rompesse o noivado com Yunian? Este é um casamento arranjado entre as duas famílias, os Ye e os Shen. Você não tem autoridade para decidir. Não pense nem por um segundo. Eu não vou concordar. Eu olhei friamente para Ye Kangmu. Isso não é um pedido. Não preciso da sua concordância para isso. Bai Yan pulou e apontou para mim, chorando e dizendo. Você, seu idiota. Você fala isso na frente de tantas pessoas. Como você espera que Yunian viva depois disso? Eu senti uma grande ironia. Ele, Shen Yunian, fugiu do casamento na frente de tantas pessoas. Como ele espera que eu viva depois disso? Bai Yan ficou com o rosto. Com uma expressão azeda, ela exclamou, PFF. Você, seu idiota, ainda precisa viver. Você não é digno da nossa Yunian. Nossa Yunian se casar com você. É a sorte da sua vida. Você ainda se atreve a criticar a nossa Yunian? Deixe-me te dizer, retire o que você acabou de dizer. Caso contrário, vou fazer minha filha cuidar de você. Ha ha ha, Venia me fez rir da Bai Yan, né Bai Yan? Você realmente é um dadada. Já que você sempre me desprezou. Então por que não deixa sua filha se casar comigo? Não, ao ouvir a palavra divórcio. O rosto de Bai Yan ficou pálido. Ela imediatamente recusou. Você não pode se divorciar de Yunian. Por quê? Já que você não me valoriza. Depois que eu me divorciar de Shen Yunian, você poderá procurar à vontade. Encontrar seu genro ideal. Isso não é exatamente o que você quer? Por que você não concorda? Nos olhos de Venian, um pânico passou por Bai Yan. Mas ela ainda falava de forma agressiva. De qualquer forma, você, esse dadada, não pode se divorciar de Yunian. Eu também não deixarei Yunian se divorciar. Você, esse dadada, pode desistir dessa ideia. Eu estou um pouco confuso. Não importa em vidas passadas ou nesta vida, Bai Yan nunca me valorizou. Já que você não me valoriza, então por que não deixa Shen Yunian se divorciar de mim? Eu olhei para Bai Yan com uma expressão confusa. Estava prestes a perguntar o motivo. Shen Venchan se levantou muito tranquilamente. Xiaoi, eu sei que você está muito irritado agora. Yunian também tem culpa nessa situação. Mas você é um homem de verdade. Um homem deve ser compreensivo com uma mulher. Você não pode fazer Yunian passar vergonha por causa dessas coisas. Quando Yunian voltar, eu vou conversar com ela direitinho. Você não pode deixar que isso te faça pensar em divórcio. O noivado de vocês dois foi decidido pessoalmente pelos anciãos das duas famílias. Não pode deixar que você faça a birra. Se quiser cancelar o noivado, cancele. Como um homem, você deveria ser mais generoso. Seja mais tolerante com os pequenos defeitos da Yunian. Afinal, a Yunian se casou com você também. Você também teve suas vantagens. Então agora você vai ao palco e anuncia para todos que o que você disse antes era apenas bobagem. Era apenas uma brincadeira com todos. Essa situação passou assim. Caso contrário, eu realmente teria que dar uma boa lição. Caramba, se eu não conhecesse a verdadeira natureza de Shen Venchan, eu realmente poderia ser enganado por essas bobagens dele. Olhando para os sogros que estavam se apoiando um no outro. Por que não concordam com meu divórcio? Mas não importa qual seja a razão. Eu soltei um suspiro pesado. Fui me acalmando aos poucos. Na vida passada, no dia do casamento, eu também enfrentei Shen Yunian fugindo do casamento. Naquele momento, eu queria cancelar o noivado. Mas assim que eu disse que queria cancelar, as duas famílias começaram a me insultar ao mesmo tempo. Como se a fuga de Shen Yunian fosse minha culpa. Depois, por causa do ressentimento do avô e das responsabilidades das duas famílias, eu tive que suportar. Mas eu não esperava que uma vida de casamento que durou 6 anos. A vida de casamento sufocante começou assim. Até que na vida passada eu fui assassinado. E só então a vida e a morte finalmente se libertaram. Lembrando aqueles dias opressivos.
Eu ainda sinto que é melhor estar morto. Se eu tivesse que viver de novo, nunca repetiria os mesmos erros. Não importa o que eles digam ou façam. Nada pode impedir a minha decisão. Vocês estão todos surdos? O que eu disse agora não era um pedido de permissão, mas sim um aviso de que vou anular meu noivado com Shen Yunyan. Ao ver isso, Ye Kang ficou furioso e calou-se. Seu filho da mãe, ajoelhe-se diante de mim. E então avançou em minha direção, preparando-se para dar mais 2 tapas sonoros, para mostrar sua séria autoridade. O braço levantado se moveu rapidamente para baixo. Eu segurei seu pulso, olhando para Ye Kang, que estava furioso, com uma força imensa em seus olhos. Ye Kang, você já bateu o suficiente? Seu filho da mãe, você ainda se atreve a revidar. Eu vou te matar. Ye Kang levantou o outro braço, e estava prestes a me dar um tapa no rosto. Ao ver isso, uma luz brilhou em meus olhos. Agarrei o pulso de Ye Kang Mu e torci para trás. E então, com a ponta do pé, dei um forte chute em Ye Kang Mu, no joelho, acompanhado de um som nítido de estalo. O braço de Ye Kang Mu torceu em um ângulo de 90 graus. Um grito agudo ecoou instantaneamente por todo o local. Muitos convidados ficaram alarmados e assustados. Ye Kang Mu se contorcia de dor, segurando o braço quebrado. Eu olhei para os vermes se contorcendo no chão. Não havia um pingo de compaixão em meus olhos. Se falarmos sobre quem é mais odiado na família Ye, é claro que é aquele que mais me bate e me agride. Ye Kang Mu, que é parcial e tem padrões duplos. Ele é a raiz do meu sofrimento na família Ye. Ele também foi o cúmplice que causou minha vida e morte na vida passada. E mais, ele é alguém que não merece ser chamado de pai. Filho rebelde, você se atreve a fazer isso com seu pai? Eu definitivamente vou chamar a polícia e fazer você ser preso. Vou te fazer ficar na cadeia. Eu apenas sorri desdenhosamente. Lentamente, me agachei. Falei com uma voz fria para Ye Kang Mu. Ye Kang Mu, mesmo que eu seja levado para a delegacia, não vou te pagar mais do que algumas despesas médicas. Mas se você for para a delegacia, pode ser que você não consiga sair de novo. Ye Kang Mu ficou atordoado por um momento. Ele me encarou com raiva e perguntou em voz baixa, o que você quer dizer? Um sorriso perigoso surgiu nos meus lábios. Ye Kang Mu, você sabe como este Aldondon morreu? Não deveria saber melhor do que eu? Ao ouvir isso, as pupilas de Ye Kang Mu se contraíram. Ele me olhou incrédulo e perguntou, como você sabe disso? Eu peguei meu celular. Olhei para ele com uma expressão de zombaria. Para que ninguém saiba, você deve evitar fazer algo. Eu não só sei sobre isso, como também sei onde estão as provas. Ye Kang Mu, você precisa que eu te ajude a chamar a polícia? A mão direita de Ye Kang Mu tremia incessantemente enquanto ele me apontava, os olhos cheios de pavor. Neste momento, Meio Aniwan e Ye Xuxian correram rapidamente até aqui. Ajudaram Ye Kang Mu a se levantar. Você, esse Dada, ousa levantar a mão contra seu pai. Naquele momento, não deveríamos ter te tirado do orfanato. Você não tem medo de sofrer a ira dos céus? Ao ouvir isso, eu de repente comecei a rir. Ha 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 ha. Como poderia haver ira dos céus? Se houvesse ira dos céus, por que esses Dadas não sofreram consequências? Todos ficaram surpresos ao me ver rir de repente. Ye Kang Mu fingiu que nada havia acontecido. Contendo a dor, ele gritou, filho rebelde, eu te digo. A menos que você rompa relações conosco. Caso contrário, eu definitivamente não vou concordar com o término do seu noivado com Shen Yunyan. Desista dessa ideia de rompimento do noivado. Romper relações. Eu ri desdenhosamente. Que deuses, Ye Kang Mu e os outros não conseguiram reagir. Neste momento, eu estava segurando uma faca de mesa, caminhando em direção a 2 árvores milenares. Então, fiz um corte no meu dedo indicador. Com meu sangue, escrevi meu nome na árvore antiga. Eu, Ye Xiu e Shen Yunyan, rompemos todos os laços, dissolvendo permanentemente nosso relacionamento conjugal. Então, me virei e voltei ao palco. Os convidados se entreolharam. Eu ignorei os olhares das pessoas. Meu dedo, como uma caneta, deixou uma poça de sangue no meu peito. Eu sou Ye Xiu. Juro pelo meu sangue. A partir de hoje, romperei todos os laços com a família Ye. Nesta vida, não nos reconheceremos mais. Depois de dizer isso, joguei o microfone. Tirei o paletó sob medida e joguei-o no palco. Virei-me e saí. As famílias Ye e Shen observaram minha figura se afastando. Ficaram paralisados no lugar. Nesse momento, Ye Xuxian disse que Jibo desmaiou. Ao ouvir isso, Meio Aniwan ficou alarmada. Sem se importar com a ferida no pescoço, correu rapidamente para cima de Ye Jibo e começou a chorar. Ye Luolin lançou um olhar para a virilha molhada de Ye Jibo. A expressão da tia estava horrível. O lugar do tio Ji parecia ter sido esmagado. Meio Aniwan ficou tão assustada que ficou pálida. Vamos levar o tio Ji imediatamente para o primeiro hospital. A irmã Wu é médica lá. Ele com certeza conseguirá salvar o tio Ji.
Yeluolin terminou de falar e virou-se para ir embora. Neste momento, Exuxi ajudou Yeanjun a se levantar. Ele se aproximou da tumba de Ye Kangmu. Ele disse que essa questão não poderia ficar assim. Yeanjun segurou a barriga. Com uma expressão pálida, disse: Yexiu, esse cara. Acertou o tio Gio Ba com tanta precisão. Eu definitivamente não vou deixá-lo escapar. Vamos chamar a polícia agora e prendê-lo. Ao ouvir que iriam chamar a polícia, Ye Kangmu gritou apressadamente: Não chamem a polícia. Ao ouvir isso, Yeanjun ficou com uma expressão surpresa, olhando para o pai de Ye Kangmu, que estava cheio de raiva. Ele não apenas deixou o tio Ji gravemente ferido, mas também atacou nós, seus parentes. Desta vez, se não o ensinarmos uma lição de verdade, ele ficará ainda mais fora de controle no futuro. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Ao ouvir isso, Ye Kangmu, Denglu, eu disse que não era para chamar a polícia. Você está surdo ou o quê? Ao lado, Yexuxia não conseguiu suportar. Pai, desde quando você se importa tanto com aquele dadada? Cale a boca, Ye Kangmu, não quero explicar muito. Apenas olhei para os presentes, as irmãs da família e meio a Niuan. Eu vou contar a vocês o que aconteceu hoje. Ninguém aqui pode chamar a polícia. Se alguém ousar chamar a polícia, eu o expulso de casa. Não vou ser condescendente. Ao ouvir isso, todos os presentes olhavam para Ye Kangmu, chocados. Olhando para o furioso Ye Kangmu, só podiam desistir temporariamente da ideia de chamar a polícia. Mas no fundo, eles me odiavam ainda mais. Juraram que iriam me mandar para a prisão. Nesse momento, duas limusines Rolls-Royce pretas. O Phantom parou na frente de algumas pessoas. Todos entraram no carro e seguiram em direção ao hospital. Justo quando o Rolls-Royce saiu do portão do Parque da Floresta, um Maserati prateado. O MC2O seguia em direção ao Rolls-Royce. Eu reconheci de imediato que era o carro da Shenyanya. Foi o presente de casamento que eu dei a ele. Nós olhamos rapidamente para Shenyan no banco do motorista. Memórias sombrias surgiam sem parar. Mas os passos não pararam. Uma pessoa, um carro, seguiam em direções opostas ao longo de duas linhas paralelas. O Maserati rapidamente parou no local do casamento. Shenyanya, vestindo um vestido de noiva branco em forma de cauda de peixe, desceu do carro com passos leves, olhando para o caótico local do casamento à sua frente. Seu rosto estava cheio de confusão. Neste momento, Baiyan correu até ao lado de Shenyanya. Não para de reclamar. Yanyan, você finalmente voltou. Você não sabe. O inútil do Yexiu fez o que agora há pouco. Shenyanya olhou ao redor. Não encontrou meu semblante. O que aconteceu? Mas o olhar dos convidados para ele o deixou bastante confuso. Parecia uma zombaria. E parecia ainda mais do que isso. Shen Venchan se aproximou de Shenyanya e disse: Yunin, o inútil do Yexiu estava fazendo uma cena inaceitável agora há pouco. Ele teve a audácia de fazer isso na frente de tantas pessoas. Dizer que queria romper o noivado com você. Ele não teve nenhum respeito pela reputação da nossa família Shen. Impossível. Shenyanya franziu a testa. Parecia não acreditar. Filha boba. Você realmente conhece as pessoas por fora, mas não por dentro. Baiyan aleatoriamente contou o que aconteceu agora há pouco. Foi dito. Depois de ouvir, Shenyanya ficou ainda mais confusa. Mãe, o que você disse é realmente sobre Yexiu? Como ele poderia fazer isso? A família que mais se preocupa com ele normalmente. Como poderia agir assim? Ele jurou que me amaria bem por toda a vida. E como ele poderia romper nosso noivado? Baiyan viu a desgraça de Shenyanya. Ele foi puxado para o palco. Apontando para aquela poça de sangue, disse que foi aqui. Ele disse aos convidados presentes que queria romper o noivado com você. Ele fez um juramento de sangue aqui. Disse que queria cortar todos os laços com a família e... Shenyanya olhou para Baiyan, ainda cheia de dúvidas. Yunin, o que sua mãe disse é verdade. Shen Venchan viu a desgraça de Shenyanya. Apontando para os convidados ao redor, disse que se você não acredita, pode perguntar a qualquer pessoa. Todos eles viram. Diante da prova dupla do pai e da mãe, Shenyanya teve que aceitar a realidade. O local do casamento estava uma bagunça. Ao olhar para baixo, instantaneamente ficou cheia de raiva. Ele teve a audácia de jogar o vestido de casamento que ele lhe deu no chão. Ele simplesmente saiu do local da cerimônia. Isso é realmente demais. Shenyanya estava furiosa. Ela pegou o vestido de casamento do chão. Ela se virou e começou a sair. Baiyan viu que Shenyanya estava prestes a ir. Ela rapidamente se aproximou e perguntou preocupada: Filha, para onde você vai? Shenyanya, com o rosto como gelo, respondeu: Vou procurar Yexiu. O que ele fez hoje foi demais. Filha, aquele dada enlouqueceu hoje. É melhor você não ir atrás dele. E se ele te agredir? Shenyanya franziu a testa e disse: Mãe, Yexiu não se atreveria a me agredir. Fique tranquila.
Mas Bai Yan ainda queria dizer algo. Shen Weishan já havia se aproximado e disse: Yunian, embora aquele inútil tenha agido de forma muito inadequada hoje, você também cometeu um erro. Você não deveria ter feito isso durante a cerimônia de casamento. Saiu do local sem dizer uma palavra. Aquele inútil, embora goste de você, mas o que você fez hoje realmente o deixou irritado. É melhor você se desculpar com aquele inútil. Shen Yunian ainda não teve tempo de falar. Por que ela não está disposta a isso? Nossa Yunian pode se casar com ele. Isso é uma grande sorte para ele. O que nossa Yunian fez para ele ficar tão irritado? Não foi só sair um pouco durante o casamento? Isso também é um erro? Por que Yunian deveria se desculpar com ele? Shen Weishan viu a expressão de argumentos forçados de Bai Yan. Estava prestes a dizer algumas palavras, mas lembrou que hoje eu falei muito com ele. Então não disse mais nada. Shen Yunian rapidamente começou a mudar de assunto. Fique tranquila. Eu não vou me desculpar. Eu saí do local hoje porque tive um imprevisto. Eu não fiz nada de errado. Por que eu deveria me desculpar com ele? Bai Yan ouviu Shen Yunian dizer isso. Fiquei aliviada, filha. É ótimo que você pense assim. Definitivamente não podemos pedir desculpas àquele idiota. Não. Por que deveríamos pedir desculpas a ele? Ele é quem deveria pedir desculpas a mim e ao seu pai. Hoje, na frente de tantas pessoas, ele fez aquelas coisas ridículas para mim e para o seu pai. Ele nos envergonhou completamente. E ainda por cima, pedir desculpas a ele? De jeito nenhum, precisamos cobrar isso dele. Shen Yunian franziu levemente a testa. O que ele fez com vocês dois? Ele, na frente de tantas pessoas, fez com que nós dois chamássemos seu pai de inútil. Ao ouvir isso, o rosto de Shen Yunian ficou cada vez mais sombrio. Mãe Exu. Ele foi longe demais. Vou procurá-lo agora mesmo. Shen Yunian queria continuar a entrar no carro. Shen Weishan pensou em algo e o deteve novamente. Filha, aquele inútil está agindo de forma estranha hoje. Você precisa ter cuidado. Ele acabou de dizer isso na frente de tantas pessoas. Quero me divorciar de você. Tantas pessoas presentes ouviram. Você não pode deixar que ele se divorcie de você. Ele também precisa se desculpar publicamente. Dizer que estava falando bobagens. Caso contrário, pode haver grandes problemas. Shen Weishan disse isso. Ele suspirou, um pouco resignado. Papai também sabe que você não quer se casar com Exu. Mas esse casamento é muito importante para a família Shen. Você também sabe que a nossa família Shen não tem estado bem nos últimos 2 anos. Se ele se divorciar de você publicamente, toda a nossa família Shen será afetada. Ao ouvir isso, Shen Yunian acenou confiante e disse: Pai, você não precisa dizer mais nada. Eu entendo tudo. De qualquer forma, eu cumprirei este compromisso. Quanto ao Exu dizer que quer cancelar o casamento, pai, fique tranquilo, Exu definitivamente não vai se divorciar. Desde que o compromisso foi estabelecido, ele sempre valorizou muito este compromisso comigo. Não importa o que ele faça, ele sempre se preocupa muito comigo. Ele nunca me deixou irritada uma vez sequer. Como uma pessoa assim poderia querer se divorciar de mim? Ele está apenas jogando o jogo de jogar de difícil para obter. Não caia na dele. Diante da filha confiante, Shen Weishan fingiu ser generoso e disse: Então, fico tranquilo. Filha, embora aquele inútil tenha sido tão desrespeitoso com o pai hoje, eu também não quero persegui-lo. Apenas peça para ele ter mais cuidado no futuro. Não, Bai Yan não ficou feliz ao ouvir isso. Hoje, ele está assim conosco. Isso nos fez perder a face diante de parentes e amigos. Se ele quer se casar com você, ele deve fazer isso na frente de todos. Ele deve se ajoelhar e pedir desculpas a nós. Caso contrário, ele nunca poderá se casar com você. Shen Yunian franziu a testa, como se estivesse coberta por uma chuva incessante. Pais, fiquem tranquilos. Eu farei com que ele peça desculpas a vocês dois. Depois de dizer isso, Shen Yunian entrou no carro. Em breve, desapareceu na chuva. Bai Yan estava lá, com uma expressão de satisfação, como se já pudesse ver eu me ajoelhando diante de todos. A cena de me ajoelhar para ele. Shen Weishan olhou para o local do casamento, que estava em desordem total, mas ele franziu a testa. Neste momento, no primeiro hospital popular de modo mágico, 3 belas mulheres com bastante charme entraram apressadamente no saguão do hospital, correndo em direção ao 2º andar. No corredor amplo e silencioso, apenas Luolen e Meio Aniwan estavam sentadas em um banco frio. Como está a mamãe? Meio Aniwan levantou a cabeça, com lágrimas ainda nos olhos. A primogênita da família Ji se aproximou. Perguntou em voz baixa: Vocês não estavam indo participar do casamento do Exu, aquele da Dada? Ao ouvir meu nome, Meio Aniwan ficou tão irritada que suas mãos tremiam. Não mencione aquele da Dada. O que aconteceu com a mamãe? Foi ele que te deixou irritada? As 3 irmãs Ji perguntaram cautelosamente. Meio Aniwan empalideceu de raiva.
tremendo por inteiro. Ao lado, Yeluolin contou a ele o que aconteceu hoje, mas não mencionou nada sobre romper relações. As 3 irmãs ficaram furiosas ao ouvir o que aconteceu. O que você disse? Aquele dadada não só bateu no livro, como também os acusou. Ele também agrediu meus pais. Yeluolin acenou com a cabeça. E também disse com uma expressão de incredulidade. Aquele dadada estava agindo como um louco hoje. Ele não só deixou Jibo gravemente ferido. Como se não bastasse, ele também pisoteou a coisa do Jibo. Wenyan. E esse Ji tinha uma expressão sombria no rosto. Nós fomos tão bons com ele. Ele teve a audácia de me tratar assim. Quando eu voltar, vou quebrar as pernas dele. Deixando tantos problemas. Isso também é uma vergonha para a família Ye. E esse Ji estava cheia de raiva reprimida. Ela inconscientemente queria descontar em mim. A 6ª irmã ligou para aquele dadada, para que ele aparecesse no hospital em 10 minutos. Hoje eu vou dar dezenas de tapas nele, para que ele se ajoelhe e peça desculpas ao Jibo. Ao ouvir isso, Yeluolin pegou o celular e me ligou. Desculpe, o número que você discou está em chamada. Por favor, tente novamente mais tarde. As 3 irmãs Ye cercaram Yeluolin. Queriam esperar a chamada ser atendida para xingar, mas a chamada que não se conectava deixou as 3 com uma sensação estranha. Então ligaram mais 3 vezes. Todas tiveram a mesma resposta, a irmã mais velha. Ele parece que me bloqueou. As 3 irmãs ficaram surpresas ao ouvir a notícia. E todas disseram em uníssono, impossível. Aquela pessoa. Normalmente, ele tem medo de perder nossas chamadas. Como poderia? Ele poderia ter te bloqueado? Ele deve estar jogando algum truque novamente. E esse Ji estava quase enlouquecendo. Irmã mais nova. Me passe o telefone dele. Eu vou ligar para ele, desculpe. O número que você discou está em chamada. Por favor, tente novamente mais tarde. Ao ver isso, o rosto de esse Ji ficou pálido. Então percebeu que todos os telefones foram bloqueados. E esse Ji estava reprimindo uma raiva imensa. Sussurrou em um grito, essa pessoa. Eu definitivamente não vou deixá-lo escapar. Ele simplesmente se ajoelhou e morreu na minha frente. Eu também não o reconhecerei mais como meu irmão. As 3 irmãs acenaram com a cabeça em concordância. Olhando para você. Eu, uma mulher, com 3 irmãs. Yeluolin de repente se sentiu muito mal por dentro. A irmã mais velha e a irmã mais nova. 7ª irmã, ele já não me reconhece. As vozes de xingamentos pararam abruptamente. As 3 irmãs não apenas olharam para Yeluolin. As 3 irmãs ouviram que eu queria romper relações com elas. Achavam que eu estava apenas fazendo algum truque. Não havia necessidade de levar a sério. Nesse momento, as luzes da sala de cirurgia se apagaram de repente. As 3 irmãs imediatamente pararam de me xingar. Elas se aproximaram em direção à sala de cirurgia. E se não vender o que fazer? E Shirui, que saiu da sala de cirurgia, tirou a máscara. Com uma expressão sombria, ela balançou a cabeça para as pessoas presentes. Ishio foi muito duro com aquele dadada. Para salvar a vida de Jibo, aqueles 2 órgãos precisam ser removidos primeiro. Meio Aniwan ficou pálida ao ouvir isso. Ela rapidamente agarrou Shirui e perguntou, Shirui, o que você quer dizer? O que aconteceu com Jibo? E Shirui se desvencilhou das mãos de Meio Aniwan sem mostrar emoção. E, ao sair, ela se afastou, esfregando as mãos com desdém. Mãe, o que eu quero dizer é, Jibo perdeu permanentemente a capacidade de ter filhos. Meio Aniwan ficou paralisada por um momento, e logo desmaiou. Ao ver isso, as 4 irmãs rapidamente levantaram Meio Aniwan, colocando-a em uma sombra. E esse Ji tremia de raiva com as mãos. Eu vou matar aquele desgraçado. Eu definitivamente farei ele pagar por isso. E Han estava tão furiosa que começou a chorar descontroladamente. Eu definitivamente não posso deixar esse desgraçado escapar. Eu vou chamar a polícia agora. Deixe a polícia prendê-lo. Não pode chamar a polícia. Um grito fez as irmãs Xia e de tremerem. A máquina virou-se. O que apareceu à vista foi Ye com a mão direita enfaixada. Kangmu, Ye Xuxian e Ye Yanjun estavam ao lado dele, ajudando. As 2 irmãs lançaram um olhar para os 3 que acabaram de chegar ao hospital. Não disseram mais nada. Neste momento, Ye Han ainda estava muito agitada. Aquela batida deixou o irmão Jibo daquele jeito. Eu tenho que fazer ele ir para a prisão. Eu vou chamar a polícia. Não pode denunciar. Ye Kangmu parecia um leão enfurecido. Ele correu até Ye Han, porque os olhos de Ye Han estavam cheios de incredulidade. Não há porquê. Ye Kangmu disse com raiva, eu disse que não pode denunciar. É isso, não pode denunciar. As outras irmãs também vieram tentar convencer Ye Kangmu. Apenas começaram a falar. Foram interrompidas pela fúria de Ye Kangmu. Ye Kangmu olhou ao redor das mulheres presentes. Ele disse, vocês 7, prestem atenção. Hoje, ninguém pode chamar a polícia. Isso é um assunto da nossa família Ye.
Quem ousar chamar a polícia, eu o expulsarei de casa. Vocês entenderam? Diante da fúria de Ye Kang-mu, as 7 irmãs, mesmo irritadas, só podiam forçar a paciência. Nós ouvimos, certo? O que aconteceu hoje termina aqui. Vamos primeiro ver Ejibo. Nesse momento, a porta da sala de cirurgia se abriu de repente. Algumas enfermeiras empurraram uma maca que saiu da sala de cirurgia. O grupo de Ye Kang-mu se reuniu ao redor de Ejibo. As lágrimas não paravam de descer. Agora, Ejibo estava todo enfaixado como uma múmia. Especialmente a região da virilha, que estava enfaixada como uma bola de boliche. A enfermeira empurrou cuidadosamente a maca em direção ao quarto. O grupo de Ye Kang-mu o seguiu logo atrás. Somente Ye Han-han ficou parada no lugar. Segurando o celular, ela gravou a tela de antes. Depois, usou um software de edição para adicionar rodas ao vídeo que gravou. A mensagem era que Ye-shil era pior que um porco ou um cachorro. Ela não apenas agrediu seus próprios pais, como também deixou seu irmão gravemente ferido. Ela até pisou e estourou as partes íntimas do irmão. Então, postou o vídeo em sua conta com 7 milhões de seguidores. E ao publicar, desafiou a polícia de modo mágico. Depois de fazer tudo isso, ela caminhou alegremente em direção ao quarto do hospital. Neste momento, eu estava em uma famosa área de vilas em modo mágico. À frente, uma vila com milhares de metros quadrados de jardim. Era o lar que eu e Shen Yunian compartilhávamos. Olhando para a vila que era familiar e estranha ao mesmo tempo, meu coração estava cheio de emoções conflitantes. Depois do casamento do Xian, eu vivi aqui por 6 anos inteiros. Durante esse tempo, eu me dediquei a servir a família de Shen Yunian, mas não recebi um mínimo de respeito. Apenas obtive traição dolorosa e armadilhas. Depois de fechar os olhos e me acalmar, eu lentamente abri os olhos e fui em direção à mansão. Ao chegar na porta da frente, eu estendi meu polegar para a fechadura de impressão digital. A autenticação da impressão digital falhou. Eu ri de mim mesmo, realmente como em uma vida passada. Tentei inserir a senha que lembrava. Com um clique, a porta se abriu lentamente. O centro da memória. A cena do quarto apareceu novamente diante dos meus olhos. Quando vi a foto do casamento no centro da sala, uma onda de fúria instantaneamente tomou conta de mim. Isso me fez querer destruir tudo aqui. A ideia de destruir tudo. A única razão que restava reprimiu minha raiva interior. Neste momento, eu só quero rapidamente arrumar minhas coisas, sair e subir para o escritório frio no 2º andar. Lá estão guardadas todas as minhas coisas. Na vida passada, desde o dia do casamento, eu e Shen Yunian estávamos em 2 quartos separados. Ele descansava no novo quarto. Eu estava no escritório. Nós dois não nos incomodávamos. Eu fechei a porta do quarto. Tirei o vestido que estava usando. Tirei as calças e os sapatos e joguei no chão. Essa roupa foi comprada por Shen Yunian. O vestido de casamento só soube depois que essa roupa foi comprada por Shen Yunian para outro homem. Foi o homem que não quis e me deu. Depois de trocar por um conjunto de roupas casuais, eu peguei uma pequena bolsa e fui em direção ao andar de baixo. Parado na ampla sala de estar, eu olhei para a cidade familiar à minha frente e fiquei em silêncio. Nos 4 anos após o casamento na vida passada, Shen Yunian me ignorou completamente. Passar a noite fora à vontade. Eu pergunto uma vez: o que recebo em troca é sua severa demissão. Diz que ele se casou comigo, mas foi apenas por causa do desejo dos mais velhos. Ele e eu somos apenas um casal legalmente. Não há sentimentos entre as duas partes. Diz que eu não tenho o direito de agir como uma esposa, de apontar e criticar ele. Ao mesmo tempo, seus pais e irmão me desprezam. Eu me esforço para cuidar deles, mas eles apenas me veem como uma serva. Com o tempo, meu coração também esfriou. Depois, por causa dos negócios das duas famílias, eu reprimo meus sentimentos para manter esse casamento falso. Mas depois eu descobri que na verdade ele não estava sem sentimentos. Ele gosta de outra pessoa, outra que é bastante parecida comigo. Foi só naquele momento que eu percebi que eu era apenas um substituto. Aquele homem é o amigo de infância de Shen Yunian. Conheceu ele desde os 8 anos. Aos olhos de Shen Yunian, aquela pessoa é cheia de virtudes, leal e sincera, calorosa e amigável. Seu caráter é valioso. Em suma, é a combinação de todas as virtudes do mundo. Mas é exatamente esse caráter, aos olhos de Shen Yunian, o valioso amigo de infância. No entanto, ele forçou alguém a abortar. Forçou a ponto de alguém querer se jogar do prédio. Mesmo depois de se casar, ele ainda procurou várias vezes a oportunidade de drogar Shen Yunian. Fui eu quem impediu isso repetidamente. Interrompi aquela ação. Mas toda vez que Shen Yunian acordava, desde que aquele homem dissesse algumas palavras, Shen Yunian acreditava em suas palavras. Ela se virava e o insultava. Mas quando eu coletei as provas concretas, para apresentá-las a ele,
Aquele homem apenas disse algumas bobagens. Shen Yunian acreditou. Ele ainda disse que estava sendo caluniado. Queria ligar para a polícia para que ele aprendesse uma lição. Eu achava que aquela vida de casamento opressiva continuaria a se manter sem emoções. As coisas mudaram depois. No 5º ano após o casamento, Shen Yunian estava muito doente. O tratamento de quimioterapia para câncer de fígado era muito doloroso. Naquela época, Shen Yunian já não tinha a beleza deslumbrante de antes. Sua aparência magra me fazia sentir uma dor no coração. Mesmo a pessoa mais fria, após 5 anos vivendo sob o mesmo teto, não poderia ficar indiferente. Mas seus pais e irmão podiam. Ele estava deitado no quarto do hospital. Seus pais e irmão estavam discutindo do lado de fora. Quando ele morresse, para onde iriam viajar? Ele, doente, não tinha ninguém para cuidar dele. Seus olhos frios se tornaram cinzentos. Aquela pessoa, que era seu amigo de infância, valioso aos olhos de Shen Yunian, nunca veio ao hospital vê-lo. Uma vez ele disse a ela que foi para o exterior, mas eu o vi em uma boate perto do hospital, nos braços, e ainda estava abraçando 2 mulheres sensuais vestindo roupas leves. Naquele ano eu estava muito cansado. Seus pais e irmãos só sabiam comer, beber e se divertir. Eu tinha que gerenciar os assuntos da empresa, e ao mesmo tempo cuidar dele. A mente de alguém com câncer não está saudável. De vez em quando, surgem pensamentos suicidas. Eu tinha que encontrar maneiras de orientá-lo todos os dias. Xingar e agredir. Eu suportei tudo isso de forma histérica. Ele não conseguiria aguentar mais de 6 meses. Meu cabelo ficou metade branco. Finalmente, a beleza gelada finalmente foi derretida por este calor que sou eu. Estamos casados há 5 anos. Shen Yunian pela primeira vez em meus braços, chorando como uma criança. Ele disse que não queria morrer. Ele ainda queria ter um bebê adorável. Meu coração estava partido. Eu o abracei e disse a ele com seriedade: enquanto eu estiver aqui por um dia, ele definitivamente não vai morrer. Após 1 ano de quimioterapia dolorosa, as coisas finalmente tiveram uma reviravolta. Eu Vilingli encontrei a mim mesmo. Isso foi depois de uma doação de sangue acidental. Eu descobri que poderia atacar Shen Yun, metade do fígado de Yunian, enfrentando a esposa que sofria. Eu não hesitei. Não disse uma palavra. E não queria que ele se preocupasse. Fiz todos esconderem e terminei a cirurgia em segredo. Ele, recuperado, voltou a ser lindo como antes. A forma como ele me tratava era completamente diferente de antes. Apego íntimo. Os dois também começaram a planejar ter um filho. Eu sorri feliz. Naquele momento, eu achava que, após 29 anos de espera dolorosa, finalmente encontrei a mim mesmo. Embora, após a cirurgia, eu estivesse sem metade do fígado, frequentemente sentia dores pelo corpo. Mas, desde que eu pudesse ver seu sorriso, tudo parecia valer a pena. 5 anos e meio de companhia. Não se compara aquele dadada. 2 ligações falsas e insinceras. Shen Yunian voltou a ser como antes. O amor ilusório desapareceu completamente. Tudo voltou ao normal. Sob a proteção repetida de Shen Yunian, a ousadia daquele dadada aumentava cada vez mais. Em ações, era ainda mais desenfreado. Até o final, juntando-se ao dadada de desempenho nacional, com a ajuda dos meus parentes e de Shen Yunian, antes de me matar e ser desprezado na vida passada, eu vi a cena final. Era Shen Yunian de pé na frente daquele dadada, olhando para si mesma com uma expressão de desgosto. Aquele dadada estava atrás de Shen Yunian, olhando para mim com uma expressão de zombaria. Seus olhos estavam cheios de veneno. O dia em que morri na vida passada era exatamente meu 30º aniversário. Neste momento, o som familiar de um motor ecoou do lado de fora. Me libertou das memórias dolorosas. É Shen Yunian que voltou. A porta se abriu lentamente. Uma bela mulher de cabelo longo entra segurando uma roupa. Xiu, você hoje está no local do casamento. O que significam aquelas palavras que você disse? O que você quer dizer com que vai cancelar o nosso casamento? Quem mais te deu permissão para xingar meus pais? Você ainda está agredindo seus pais no local do casamento? Eu realmente acho que você está louco. Você saiu de casa hoje sem tomar seus remédios? Quem mais te deu coragem? Jogou a roupa que eu te dei no chão, enfrentando Shen Yunian que entrou como um porco. Eu não tive nenhuma resposta. Ao ver novamente essa mulher, Lian Bo, eu só me sinto muito enjoado. Shen Yunian viu o desprezo nos meus olhos. Uma raiva súbita surgiu em meu coração. Xiu, como você pode me olhar assim depois de cometer esses erros? Você ainda é um homem? A aura de brutalidade novamente encheu o ambiente. Palavras que saíram sem pensar, com uma raiva reprimida ao extremo. Onde você estava no casamento da Shen Yunian? E aquele vestido de casamento que você está segurando? Para quem você comprou isso, afinal? Ao ouvir meu tom furioso, depois de um momento de confusão, Shen Yunian disse, um pouco insegura,
O que você está dizendo? Claro que foi para você. Comprou para mim. Eu olhei para ele com desprezo. Shen Yunyan, você acha que os outros são idiotas? Você realmente acha que eu não sei? Aquela roupa que você está segurando foi comprada para um Mingyi. Shen Yunyan realmente me dá nojo. Shen Yunyan, exposta, ficou furiosa de vergonha. Uma onda de raiva surgiu em meu coração. Ele não esperava que eu ainda tivesse coragem de brigar com ele. Sob a raiva, as palavras de Shen Yunyan eram ainda mais geladas. E daí se eu comprei para o Mingyi? Você definitivamente não é melhor que ele. E onde eu vou é da sua conta. O que você é para se meter na minha vida? Eu sorri, olhando para ele com um olhar frio. Shen Yunyan, então, com que direito você critica o que eu faço? O que você acha que é? Shen Yunyan ficou paralisada no local. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Xiu, eu sou sua esposa. Por que eu não posso me importar com você? Eu ri sarcasticamente. Que esposa eu sou? Fugir do casamento na frente de tantas pessoas. Você acha que merece ser minha esposa? Shen Yunyan sabia que estava errada. O tom dela ficou mais suave. Deixa, eu tenho um assunto urgente. Não foi intencional fugir do casamento, eu disse friamente. Seu assunto urgente é ir ao aeroporto se despedir do desconhecido. Seu amor de infância, Shen Yunyan. Você realmente me dá nojo. Ao ouvir isso, Shen Yunyan arregalou os olhos. Perguntou, incrédulo. Você está me seguindo. Seguir você não é algo óbvio? E eu estou seguindo você. Xiu. Shen Yunyan gritou de raiva. Você é apenas meu marido legal. Não temos sentimentos um pelo outro. Você não tem direito de se meter na minha vida. Eu ri de mim mesma, em um tom de autodepreciação. É verdade, eu não tenho esse direito. Então, por favor, me deixe passar. Eu vou embora. Shen Yunyan bloqueou meu caminho com seus saltos altos. Você não pode ir embora até esclarecer as coisas hoje. Você não pode sair. Meu rosto ficou sombrio. Shen Yunyan, você é apenas uma opressão legal para mim. Não temos sentimentos um pelo outro. Você não tem direito de me criticar. Agora, saia imediatamente, eu não tenho esse direito. O rosto de Shen Yunyan ficou pálido de raiva. Xiu, seu idiota. Eu sou sua esposa legítima. Como eu não tenho direito de me meter em sua vida? Então, eu ainda sou a mãe da noiva que entrou com você no altar. Eu tenho o direito de cuidar de você? Shen Yunyan ficou sem palavras com o que disse. Não sabia o que dizer a seguir. Eu olhei para Shen Yunyan, que estava sem palavras à minha frente. No fundo, achei tudo muito irônico. Muito bem, senhorita Shen. Você pode continuar aqui. Depois que eu for embora. Não importa quantos amantes você encontrar, ninguém vai te impedir. Ao ouvir isso, o rosto de Shen Yunyan ficou pálido de raiva. Eu não estou procurando amantes. Eu o olhei friamente. Eu não me importo com nada. Shen Yunyan ficou atordoada ao ouvir isso. Ela me olhou incrédula. Seus olhos estavam cheios de confusão. Xiu, o que você quer dizer com isso? O significado literal. Shen Yunyan, nós vamos nos divorciar em breve. Depois do divórcio. Quando eu for embora por um tempo. Depois, você pode fazer o que quiser. Eu não me importo nem um pouco entre nós. Já acabou, eu disse friamente. Ao pegar a bolsa, quem tentar sair não pode ir. Shen Yunyan pisou em sapatos de salto de seda. Estendeu a mão para bloquear Xiu. Você deixou as coisas claras. O que você quer dizer com que entre nós já acabou? Veniam, eu o olhei com desdém. Shen Yunyan, você não entende chinês. Entre nós acabou. É tão simples assim. Ao ouvir isso, Shen Yunyan estava em lágrimas. Xiu, como você pode me dizer isso? Jure que vai me amar para sempre. Você se esqueceu? Eu esqueci que meu rosto estava terrivelmente sombrio. Palavras cheias de força. Shen Yunyan, a desiludida, estava apavorada. Tudo que eu te disse antes está anulado. Nossa relação está cortada de vez. Daqui em diante, não teremos mais laços. Agora você entendeu, certo? Ao ouvir meu tom, Xiu. Shen Yunyan estava um pouco nervosa com Xiu. O que aconteceu hoje foi um pouco precipitado da minha parte. Eu não deveria ter te deixado para me despedir de Mingyi. Mas ele está prestes a sair do país. Ele não voltará mais depois de sair do país desta vez. Fomos amigos de infância por tantos anos. Eu não posso simplesmente não me despedir dele, certo? Eu não quero mais lidar com ele. Para evitá-lo, eu preciso ir embora. Ao ver isso, Shen Yunyan ficou nervosa e bloqueou meu caminho. Ela implorou desesperadamente a Xiu. Eu realmente não tenho nada a ver com Mingyi. Por que você não pode me ouvir por um momento? Você ainda não é um homem? Minha paciência se esgotou completamente. Minhas mãos já estavam fechadas em punhos de forma não natural. Shen Yunyan, o que você realmente quer fazer? E Shen Yunyan me encarava com firmeza. Você precisa me pedir desculpas. Eu saí do local do casamento hoje. Foi completamente por uma razão. Você não deveria me duvidar assim.
E não deveria falar assim sobre mim. Eu estou muito chateada agora. Em segundo lugar, você precisa pedir desculpas aos meus pais. Eles são seus mais velhos. E em breve se tornarão seus pais. Mesmo que eles não gostem de você. Também não deveria fazer isso na frente de tantas pessoas. Ofendê-los fez com que eles perdessem a face. Se você ainda entende de educação, deveria se desculpar com eles. Em terceiro lugar, você deve pedir desculpas aos seus pais. Não importa o que eles tenham feito com você. Eles são seus pais e você não deveria agredi-los. Se você ainda é uma pessoa, deveria ir se desculpar com eles. Em quarto lugar, você deve voltar comigo ao local do casamento. Anunciar para os convidados que tudo que você disse hoje foi uma bobagem. Dizer que você não tem intenção de se divorciar de mim. Shen Yunyi ainda estava lá falando sozinha, sem perceber completamente. Meu rosto estava cada vez mais sombrio. Em quinto lugar, você deve ir ao hospital visitar Ejibo. Não deveria ter o agredido daquela forma. Não importa quão distante seja a relação de sangue. Ele ainda é seu irmão. Em sexto lugar, você deve ligar e se desculpar com Mengui. Dizer que você deve ficar quieto. Eu peguei o vaso à minha frente e o quebrei com força no chão. O grito agudo e cortante de Shen Yunyi emitiu um grito angustiante. Yeshiu, você ficou louco. O que você está fazendo? Shen Yunyi me olhou assim e, involuntariamente, recuou. Eu me esforcei para reprimir a raiva. Anseng falou sobre Shen Yunyi. Vou repetir mais uma vez. Não é nada mais do que uma opressão legal. Não há sentimentos entre nós. Você não tem o direito de se meter nos meus assuntos. Se eu ouvir você apontando o dedo para mim novamente, não se surpreenda se eu não for educada com você. Shen Yunyi também ficou irritada. Yeshiu, eu te digo. Hoje você deve fazer como eu digo. Meus pais e o tio Mingui devem se desculpar. Caso contrário, eu vou me divorciar de você. É mesmo? Eu ri friamente. Isso não é perfeito? Shen Yunyi, o cartório ainda não fechou. Pegue os documentos. Vamos nos divorciar agora. Shen Yunyi finalmente percebeu que eu queria me divorciar. Então, rapidamente mudou de ideia. Não pode. Eu definitivamente não vou me divorciar de você. Ha 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 ha. Eu ri tanto que lágrimas saíram. Shen Yunyi, você realmente é uma dadada. Shen Yunyi não podia acreditar em seus próprios ouvidos. Yeshiu, você realmente me chamou de dadada. Shen Yunyi, você não é apenas uma dadada, mas também é uma máscara de lábio cega. Yeshiu, não seja tão excessivo. Não pense que eu não tenho coragem de me divorciar de você. Shen Yunyi me olhou com raiva. Seus olhos lentamente se encheram de lágrimas. Shen Yunyi, você está surda ou o quê? Eu sempre quis me divorciar de você. Foi você quem sempre procrastinou e não quis se divorciar. Shen Yunyi, se você realmente quer se divorciar, vamos agora ao cartório. Não fique aqui me atormentando. Shen Yunyi se lembrou do pedido do pai. Disse de forma indiferente, Yeshiu, eu te digo que eu definitivamente não vou me divorciar de você. Eu o olhei friamente. Não importa se você quer ou não. Eu já decidi que vou me divorciar de você. Depois de falar, peguei minhas coisas e fui embora. Shen Yunyi, ao ver isso, tentou me segurar, mas foi jogada para longe. Shen Yunyi foi jogada pesadamente no chão. Shen Yunyi estava com tanta dor que quase chorou. Yeshiu, seu idiota! Eu parei no momento em que estava prestes a sair pela porta. Shen Yunyi, instintivamente, fez um som de descontentamento. Eu sabia que você não queria me deixar. Yeshiu, me ajude a levantar rápido. Eu disse friamente para Shen Yunyi, sem olhar para trás. Amanhã, vou pedir ao advogado para te entregar o acordo de divórcio. Assim que você assinar, nós iremos ao cartório pegar o certificado de divórcio. Fique tranquila, eu não vou levar nada que seja seu. Yeshiu e Shen Yunyi estavam tão irritados que as lágrimas escorriam por seus rostos. Yeshiu, eu te digo, eu definitivamente não vou assinar. Eu definitivamente não vou me divorciar de você. Tanto faz. A voz de Yeshiu era fria, sem um pingo de emoção. Não importa se você assina ou não. Eu vou me divorciar de você de qualquer forma. Se você assinar, eu saio sem nada. Tudo aqui é seu. Se você não assinar, eu vou te processar para o divórcio. E vamos dividir os bens. Se você quer assinar ou não, você que decide. Depois de dizer isso, eu saí e não olhei para trás. Ao sair do portão do condomínio, senti um alívio no coração. As palavras que não foram ditas na vida passada agora foram todas ditas. Eu só senti como se tivesse tirado um grande peso das costas. Shen Yunyi, por sua vez, estava pronta para iniciar o processo de divórcio. Quanto à família Ye, amanhã vou encontrar aqueles para resolver isso. Neste momento, Shen Yunyi estava sozinha na sala, chorando sem conseguir respirar. De repente, uma mulher um pouco gordinha entrou. Quando seu olhar encontrou Shen Yunyi, seus olhos mostraram claramente um prazer malicioso.
mas logo mudou para uma expressão amigável, apenas para disfarçar um pouco. Yan, o que aconteceu com você? Shen Yunyan estava com o rosto cheio de lágrimas, olhando para a amiga que entrou. Liu Xiaowei levemente. O que eu vou fazer? Ye Xiu insiste em se divorciar de mim. Liu Xiaowei recuou sem demonstrar emoção. Habilidosamente escondeu o desprezo em seus olhos. Yan, não fique ansiosa. Primeiro, me diga o que aconteceu. Shen Yunyan, entre soluços, repetiu as palavras que me disse. Para Liu Xiaowei. Liu Xiaowei teve um brilho de alegria nos olhos, mas ela fez uma expressão de raiva. Shen Yunyan, esse Ye Xiu é insuportável. Você não foi apenas embora por um tempo para se despedir do seu amigo de infância? Seu amigo de infância, não é? Qual é o problema nisso? Que direito tem Ye Xiu de dizer isso? Ao ouvir isso, Shen Yunyan também assentiu levemente, se sentindo injustiçada. Minha relação com Ming Guixin é inocente. Ye Xiu, mas ele acredita que há algo entre mim e Ming Hui. Ele insiste em se divorciar de mim. O que eu devo fazer, então? Um olhar de ressentimento passou pelos olhos de Liu Xiaowei. No entanto, seu tom de voz se tornou cada vez mais suave. Não tenha medo. Esse Ye Xiu está apenas tentando te manipular. Não se preocupe com os truques dele. Ele decidiu que você não teria coragem de se opor. Ele quer que você se curve e admita o erro. Esses truques dele, eu já vi tantas vezes que perdi a conta. Quem ele pode assustar? Ele não disse que amanhã o advogado vai te entregar o contrato de divórcio, não é? Amanhã, quando o advogado trouxer, é só você assinar. Eu não acredito que aquele cara realmente queira se divorciar de você. Na hora, você só vai esperar ele pedir desculpas. Shen Yunyan ouvia e acenava com a cabeça. As lágrimas também começaram a escorregar lentamente. Eu também pensei assim. Ao mesmo tempo, Yejibo, o primeiro a se tornar uma múmia em modo mágico, sob a luz intensa, lentamente abriu os olhos. Ao ver isso, Meio Aniwan rapidamente se lançou sobre o leito do filho. Você acordou, disse ela ao ouvir. As irmãs da família Ye se reuniram ao redor, a olhar para as pessoas que se aproximavam. Yejibo mostrou um leve ressentimento em seus olhos, mas rapidamente disfarçou. Irmãs, vocês estão todas aqui. Meio Aniwan acenou com a cabeça. Eu ouvi que você se meteu em problemas. A irmã mais velha deles já está vindo. Yejibo respondeu, mãe. E meu pai? Meio Aniwan enxugou as lágrimas. Ela disse com um suspiro. Seu pai está com dor no corpo todo desde que quebrou o braço. A irmã o está acompanhando para fazer um exame completo. Um traço de irritação passou pelos olhos de Yejibo. Mãe. E o irmão Xiu? Vocês não o puniram, certo? Yejibo realmente quer ouvir sobre meu sofrimento agora. Na visão dele, de acordo com o modo como essa família de idiotas me mimou, eles certamente me dariam uma surra. Pensando nisso, Yejibo não pôde evitar um sorriso. Não mencione mais aquele garoto. Esse Ji estava tão irritada que parecia prestes a explodir. Vendo esse Ji tão brava, Yejibo ficou extremamente feliz. Com isso, Ye Xiu deve ter tido a perna quebrada. Haha, aquele Dadada vai ficar incapacitado depois. Sim, o irmão mais novo de Ye Xuxian, também se juntou. Não mencione mais ele. Ele já não é mais da nossa família Ye. Yejibo não pôde deixar de comemorar em seu coração. Esse Dadada finalmente foi expulso. Toda a herança da família Ye será minha no futuro. Ha. Neste momento, os olhos de Yehanen estavam vermelhos de tanto chorar. Irmão Jibo, fique tranquilo. Mesmo que você não tenha mais seus danos, você ainda é meu irmão. Tudo bem. E Jibo estava tão feliz que quase queria dar cambalhotas na cama do hospital, fazer algumas acrobacias na cama. De repente percebeu um pequeno problema no desenho de Yehanen. O que significa não ter mais danos? Irmã Kiki, o que você acabou de dizer? Yehanen ficou atordoada por um momento, chorando ainda mais alto. Irmão, eu sei que é difícil para você não ter mais seus danos, mas você precisa ser forte. Yejibo sorriu de forma rígida. Irmã Kiki, você não está brincando comigo, está? A quinta irmã, Yeshirui, ajudou Ye Kangmu a entrar. Seu rosto estava extraordinariamente calmo. Quando o irmão foi trazido, suas feridas eram muito graves. Se você não remover aquelas duas coisas, você não terá vida. Ao ouvir isso, Yejibo imediatamente sentiu uma tontura extrema. Remover. Ele sentiu essas duas palavras, ecoando incessantemente em sua mente. Quando o som se acalmou naquela noite silenciosa, Yejibo finalmente reagiu. Ele se tornou um eunuco. Yejibo, tomado pela tristeza, começou a lamentar. Ao ver isso, as irmãs da família foram consolá-lo. Nesse momento, Yehanen disse, Irmão Jibo, vou chamar a polícia agora mesmo. Vou prender aquele Dadada para você desabafar. Nesse momento, Ye Kangmu entrou pela porta. Ele gritou, eu já disse antes. Não pode chamar a polícia. Você ficou surdo ou o quê? Nesse momento,
O instinto de chá verde de Egibo, que durou mais de 20 anos. Não vou fazer isso de novo. Não precisa, irmã Sete. O irmão Shio também foi descuidado. E me deixou assim. Estou bem. Você não deve chamar a polícia. Ekang ainda não havia falado. E esse Ji e os outros não conseguiram conter o irmão. Você é realmente uma pessoa muito boa. Nós definitivamente não vamos deixar você sofrer essa injustiça à toa. Depois de falar, ele pegou o celular para chamar a polícia. E Egibo observou tudo. Seu coração finalmente ficou um pouco mais leve. Depois que esses idiotas chamarem a polícia, o irmão deles, que é um verdadeiro problema, ele provavelmente irá para a prisão. Naquela hora, eu vou gastar dinheiro para fazer alguém matá-lo lá dentro. Caso contrário, não conseguirei aliviar essa raiva dentro de mim. Não pode chamar a polícia. E Ekang estendeu a mão e derrubou o celular no chão. Com os olhos cheios de sangue. Vocês estão surdos? Não ouviram o que eu disse antes? Quem ousar chamar a polícia, eu vou expulsar de casa. As irmãs, ao verem a situação de Egibo, ficaram indignadas. O tio Ji disse para não chamar a polícia. Vocês realmente querem desobedecer à vontade dele? Ao ouvir isso, as irmãs olharam para Egibo. Tio Ji, você acha que as irmãs devem chamar a polícia por você? Irmão, não se preocupe com o que papai quer dizer, apenas fale. Desde que você queira. Eu vou chamar a polícia agora. E Ekangmo ouviu suas filhas desobedecendo assim. Ele bufou e fez cara feia. Diante dos olhares ansiosos das irmãs e Egibo realmente queria concordar. Mas se ele concordasse tão facilmente, toda a sua disfarce cuidadosamente preparado ao longo dos anos, seria desmascarado por essas poucas palavras. Pequenas concessões podem arruinar grandes planos para uma vida feliz no futuro. E Egibo, sem opções, só pôde morder os dentes e engolir a raiva. Foi a primeira vez na vida de Egibo que ele odiou tanto uma pessoa de flor de lótus branca. Não, não precisa. O irmão Shio também não fez por querer. Eu não preciso chamar a polícia. Ouviu isso? E Ekang olhou furiosamente para as irmãs da família e Egibo já disse para não chamar a polícia. O que vocês ainda estão fazendo aqui, criando expectativas infundadas? Se alguém ousar mencionar a palavra polícia novamente, eu vou aplicar a lei da família. Vou expulsá-lo de casa, ouviram? Irmãs da família e estão prestes a ficar irritadas com essa aparência patética de Egibo. Iradas, só puderam acenar com a cabeça resignadas. E Egibo ficou atordoado. Como esse grupo não está seguindo o script? Claramente, antes, se ele fizesse isso, eles iriam se oferecer para bater em Exil para desabafar. Uma onda de raiva subiu instantaneamente. E Egibo tremia de raiva. Não conseguindo se conter, começou a chorar em prantos. Ao ver isso, esse Ji segurou a mão de Egibo e disse, Gibo, a irmã mais velha sabe que as mulheres são boas. Não tenho coragem de chamar a polícia para lidar com aquele dadadá. Mas quem faz algo errado sempre paga o preço. Fique tranquilo, a irmã mais velha não vai chamar a polícia. Mas também não vai deixar aquele dadadá escapar facilmente. Você deve se recuperar bem no hospital nos próximos dias. Amanhã, a irmã mais velha vai trazer aquele dadadá para se desculpar com você. A irmã mais velha cumpre o que promete. O desempenho fraco agora é um pouco mais suportável. Mas ainda assim, diz com palavras que não precisa, irmã mais velha. Eu realmente não culpo o irmão Shio. Não o coloque em uma situação difícil. E esse Ji sorriu levemente para Egibo. Você não precisa se preocupar com isso. Eu sei como lidar com isso. Ao mesmo tempo, no bairro de Vilas Yunshuan Changxian, Bai Yan e Shen Wengshan estavam com expressões sombrias como água. Enquanto xingavam, entraram. Aquele maldito dadadá deixou a gente esperando tanto no local do casamento. Esperamos por ele tanto tempo. Desta vez, eu definitivamente quero que aquele dadadá se ajoelhe diante de mim. Peça desculpas para mim. Caso contrário, não poderei aliviar meu ódio. Os dois caminharam juntos até a porta. Pressionaram a fechadura de impressão digital. No momento em que a porta se abriu, o chão estava coberto de pedaços de cerâmica. Isso fez os dois sentirem um frio na barriga. Parece que as coisas não saíram como planejado. Bai Yan ficou ainda mais ansiosa. Ela gritou desesperadamente, filha, filha. Onde você está, mãe? O que aconteceu? Shen Yunyan desceu vestindo um pijama de seda preto. Seus olhos estavam vermelhos. Dava para ver que ela tinha chorado há pouco. Bai Yan viu que Shen Yunyan estava ilesa. Seu coração, que estava apertado, finalmente relaxou. Filha, o que aconteceu? Você não pediu para aquele dadadá se desculpar. Por que há tantos pedaços no chão? Ele te bateu? Shen Wengshan deu um passo à frente, preocupado. Aquele dadadá não prometeu que não iria se divorciar de você. O rosto frio e encantador de Shen Yunyan estava cheio de confiança. Nos olhos, recuperou novamente aquele olhar de CEO frio, em um estado extremamente dominador.
Meus pais, e Estil, estão jogando a estratégia de atrair fingindo afastar comigo. Ele não para de dizer que quer se divorciar de mim. Na verdade, ele está esperando que eu me curve para ele. Não vou cair nessa armadilha. Shen Venchan franziu a testa para a filha. Você pode repetir o que vocês disseram um para o outro. E contar isso novamente para mim e sua mãe. Shen Yunin acenou com a cabeça. E repetiu para o casal Shen Venchan. Que grande, grande, grande. Que coragem enorme. De fato, ousar tratar minha filha assim. Ele realmente está cansado da vida. Bai Yan estava com as mãos cerradas em punhos. Como se quisesse dar 2 socos em Estil agora mesmo. Essa questão da filha não pode ser tratada assim. Quando ele voltar, mamãe vai ter que dar dezenas de tapas nele. Para te dar um pouco de dinheiro. O que mais preocupa Shen Venchan agora é sobre se o casamento dos dois pode continuar. Coisas sobre a filha não podem ser tratadas com descuido. Embora aquele Dadada não seja realmente o tipo de pessoa que seria um bom marido. Mas ele ainda é o jovem mestre da família e, somente com o noivado de vocês dois, a família Shen poderá superar essa dificuldade. Vendo Shen Yunin franzir levemente a testa, com uma expressão de impaciência, Shen Venchan sentiu seu coração ainda mais ansioso pela filha. Você tem certeza de que Estil realmente está usando a estratégia de atrair fingindo afastar com você? Claro que eu percebi de imediato. Shen Yunin ergueu o pescoço com orgulho. Sua voz carregava uma certeza inquestionável. Os truques dele só conseguem enganar aquelas garotas menores de idade. Que tipo de pessoa eu, Shen Yunin, sou para cair em suas armadilhas? Ele não pode me enganar. Shen Yunin sorriu com uma confiança excepcional, como se tudo estivesse sob seu controle. No entanto, Shen Venchan sentia que algo estava muito errado. Se realmente for como a filha disse, aquele Dadada, como poderia se despedir esta tarde? Shen Yunin, é melhor ser cautelosa com essas coisas. Não pense demais. Estil não consegue se afastar de mim. Diante da filha confiante, Shen Venchan também não sabia o que mais dizer. Estava prestes a ir descansar. De repente, lembrou-se de algo. Virou-se e disse com uma expressão séria, filha, amanhã aquele Dadada. Se o advogado trouxer o contrato de divórcio, você não deve assinar. Por que Bai Yan também começou a gritar? Com que direito você impede nossa filha de assinar? Você realmente quer que aquele Dadada domine sobre nós? Shen Venchan, com raiva, lançou um olhar furioso para Bai Yan. O que você sabe? Desde que Yan Yan não assine o contrato de divórcio, tudo estará sob nosso controle. Mas se a filha assinar, e se ela irritar aquele inútil, se realmente estiver pensando em se divorciar, não haverá como voltar atrás. Shen Yunin balançou a cabeça, com um tom leve e confiante. Pai, isso você não sabe. Se eu não assinar o acordo de divórcio, ele vai achar que só pode me controlar se eu assinar. Não seguindo o que ele imaginou, ele só vai sentir que as coisas saíram do controle. Portanto, eu preciso assinar este acordo de divórcio. Eu não só preciso assinar, mas também forçá-lo a ir ao cartório para se divorciar de mim. Pode ficar tranquilo, assim que eu fizer isso, ele certamente mostrará sua verdadeira face. Naquele momento, quero ver como ele vai me implorar. Eu vou fazer com que Estil se ajoelhe e me implore. Só assim eu o perdoarei. Depois de chamar ansiosamente por Bai Yan, lançou um olhar rápido para a filha de Shen Venchan. Você está certa. Não ouça seu pai de jeito nenhum. Não podemos deixar aquele inútil vencer de jeito nenhum. Não é apenas um acordo de divórcio. Não precisamos que ele o redija. Shen Yunin, você pode redigir um agora. Quando ele chegar amanhã, é só pedir para ele assinar. Vamos ver se ele ainda tem coragem de dizer isso. Essas palavras pesadas, certo? Filha, você precisa lembrar disso. Você deve sair sem nada. O carro e esta mansão que ele te deu. Não podemos dividir nada com ele. Quero ver. Amanhã, quero ver se ele será tão firme quanto hoje. Sem esse dinheiro, quero ver como ele ficará bravo. Shen Yunin sorriu docemente e disse, mãe, eu entendi. Vou redigir o acordo de divórcio em um momento. Você e meu pai também tiveram um dia cansativo. Vocês deveriam descansar mais cedo. Qualquer coisa, falamos amanhã. Bai Yan acenou com a cabeça, satisfeita. Lembre-se de fazer como a mamãe disse. Amanhã, desde que você tenha 1000, ele com certeza vai se ajoelhar e te implorar. Na hora. Você pode fazer o que quiser com ele. Eu ainda não acredito que ele possa se reverter. Eu definitivamente quero que aquele Dadada se ajoelhe para mim. Admitir o erro pessoalmente. Ouvindo as duas, mãe e filha, cantando em harmonia. Shen Venchan inicialmente achou que estava tudo certo, mas sentiu que algo estava um pouco errado. Seu coração estava um pouco inquieto. Ele decidiu tomar uma precaução. Acordo de divórcio assinado é só assinar. No entanto, depois de assinar o acordo de divórcio, vocês não devem ir ao cartório. Por quê? Shen Yunin olhou para seu pai, confusa. Se eu não for ao cartório,
Como posso forçá-lo a pedir desculpas a vocês dois? Sim, Bai Yan ficou furiosa com Shin Venshan. Eu posso te dizer. Se você quiser perdoar, isso é problema seu. Eu definitivamente quero que aquele Dada se ajoelhe para mim. Pedir desculpas não é negociável. Shin Venshan franziu a testa, irritado. Eu não me importo com isso. De qualquer forma, você não deve ir ao cartório amanhã. O acordo de divórcio foi assinado. E não tem nenhuma validade legal. Poderia ir ao cartório de registro civil. Se ele, de repente, for ao cartório com você e pegar o certificado de divórcio, então vocês dois estariam, legalmente, encerrados na relação matrimonial. Aquela quantia de dinheiro não poderíamos usar. Filha, você entende? Shen Yunian claramente demonstrou desespero. Pai, não fique pensando besteiras. Xiu definitivamente não vai se divorciar de mim. A menos que haja algo realmente sério. Eu vou subir e descansar um pouco. Amanhã ainda tenho que ir trabalhar na empresa. Shen Yunian não esperou Shin Venshan terminar de falar e subiu. Bai Yan lançou um olhar para Shin Venshan. E, com um resmungo, também foi descansar. Shin Venshan ficou parado no lugar, observando as costas da esposa e da filha se afastando, com a testa franzida. Uma manhã de início de verão. O ar estava fresco e refrescante. Ao abrir os olhos, olhei para o teto branco. Demorou um tempo até eu perceber que ainda estava vivo. Levantei e fui me lavar. Vesti um terno casual. Usei o micro-ondas para aquecer o café da manhã que comprei na noite anterior. Depois de usar, saiu. Hoje, não só vou resolver as coisas com a família Ye, também vou me divorciar da Shen Yunian. Há muitas coisas a fazer. O táxi parou do lado de fora do bairro de Vilas no centro da cidade. Atravessei e segui pela estrada familiar. As flores e plantas dos dois lados formavam um cenário bonito. A paisagem ainda era a mesma, mas a pessoa não era mais a mesma de antes. As cenas familiares ao redor me fizeram mergulhar em lembranças dolorosas. No dia em que completei 16 anos, eu, que acabará de sair da aula, fui encontrado pelo mordomo. Ele me informou que eu era jovem da família e, após a confirmação, entrei em um Audi. Cheguei novamente a este bairro de Vilas. Estavam estacionados na frente 2 Rolls-Royce pretos. Naquela época, eu não percebi. Qual era o problema nisso? A família, que não vi há 13 anos, era muito mais importante do que qualquer carro velho. Eu me esforçava para conter as lágrimas que estavam prestes a cair. Queria enfrentar com um sorriso caloroso a família que não via há muitos anos. Mas ao entrar em casa, o que vi foi toda a família sentada à mesa longa, todos se divertindo juntos e se cumprimentando. Mas eles pareciam não ter ouvido. Continuavam a desfrutar da comida, alheios a tudo. Talvez a voz estivesse muito baixa. Naquele momento, eu aumentei o volume. O que recebi foi uma severa reprimenda de meio anil e um tapa sonoro. Os nós dos dedos estavam brancos de tanta tensão. As memórias dolorosas me deixavam com uma dor de cabeça insuportável. Quando a dor finalmente diminuiu, o que tomou conta de mim foi uma onda de raiva intensa. Após chegar à mansão da família e acalmar os ânimos, eu lentamente soltei os punhos. Apertei o botão da campainha na porta. Neste momento, na mesa longa de madeira de palissandro, Ye Kangmu, com o braço engessado, estava sentado na posição de honra, segurando um jornal com uma mão. Com uma expressão sombria, observava as notícias financeiras recentes. As mulheres da família Ye também estavam desanimadas durante o café da manhã. Ye Yanjun pensou na parte em que foi chutado por ele ontem. Ficou tão irritado que quase enlouqueceu. Apenas Ye Hanian estava de bom humor. Antes de dormir na noite passada, Ye Hanian verificou sua conta de vídeos curtos. O vídeo curto que ela postou no hospital já tinha 300 mil visualizações. Ao olhar esta manhã, o número já tinha subido para 2 ou 3 milhões de visualizações. E esse número ainda estava aumentando. E se o pai não deixasse ela chamar a polícia? Ela ainda poderia se vingar daquele idiota, não é? Além disso, mesmo que não chamasse a polícia, será que a polícia não o pegaria? Na noite passada, de acordo com a estimativa da polícia de modo mágico, aquele vídeo poderia ainda aumentar em 1 milhão seus seguidores. Pensando naquele futuro promissor, Ye Hanian estava tão animada que não conseguia se conter. Cada um tinha seus próprios pensamentos. A sala de estar ficou cada vez mais silenciosa. O som do sino da porta tocou suavemente. Todos na casa lhe olharam para a porta ao mesmo tempo. Liu Ma, você pode ver quem está chegando? É o velho. Liu Ma caminhou lentamente até a porta. Ela se aproximou do olho mágico e olhou com atenção. Imediatamente, seus olhos se arregalaram. É o velho. O jovem voltou. O tio Ji voltou. As irmãs Ye se viraram e se olharam com confusão. O tio Ji não estava ainda no hospital? Como ele voltou de repente? Meio Aniwan se levantou apressadamente e correu para a porta. Como o tio Ji saiu do hospital sem me avisar? As 3 irmãs também se levantaram para receber Ye Jingru. Liu Ma,
Ao ver as pessoas correndo, apressou-se em explicar: Senhora, não é o jovem Jibo que está aqui, é o jovem Xiu. Ao ouvir isso, Meio Aniwan e sua mãe ficaram paralisadas. De repente, todos pararam ao mesmo tempo. Tudo bem. Ele ainda voltou depois de deixar meu filho daquele jeito. Meio Aniwan estava se preparando para agir. Ele não disse que iria cortar todos os laços com a nossa família e romper todas as relações. O que ele está fazendo de volta agora? E Yanjun olhou para a porta com desprezo. Ele disse de forma sarcástica: não vai querer voltar atrás, vai? O toque da campainha soou novamente. E Luolin deu uma olhada na porta. De repente, ela sentiu um alívio inexplicável. O tom de voz dela também ficou muito mais suave. Mas as palavras ainda eram cortantes. Aquela pessoa com certeza sabe que errou. Vamos puni-lo fazendo-o ficar de joelhos do lado de fora por um dia e uma noite. Deixei-o se molhar um pouco para aprender a lição. E então vamos dar uma surra nele. Para acalmar Jibo. Não, Meio Aniwan e Yanjun. E Erranian gritou para os colegas. Aquele Dadada machucou meu filho daquele jeito. Como eu poderia deixar esse Dadada escapar tão facilmente? O toque da campainha soou pela terceira vez. O intervalo entre os toques da campainha era exatamente metade do que antes. O que mostra a ansiedade de todos, dentro e fora. Ao ver isso, Yanjun mostrou um sorriso amargo. Eu quero mandar esse Dadada para a prisão. Que ele passe alguns anos comendo comida de prisão lá dentro. Eu não quero educar esse Dadada. Deixe que os guardas da prisão o eduquem. Eu estou absolutamente certa sobre isso. E Errani acenou com a cabeça, extremamente animada. Esse Dadada machucou o irmão Jibo. Ele deveria ser mandado para a prisão desde o início. Agora é apenas porque papai não quer. Eu não liguei para a polícia ontem à noite. O toque da campainha soou pela quarta vez. Assim será. Meio Aniwan disse, cerrando os dentes. Depois que o mandarmos para a prisão. Mãe, encontre alguém para continuar a lidar com ele lá dentro. Ele causou problemas para o Jibo. Definitivamente não podemos deixá-lo escapar assim. Também precisamos fazê-lo experimentar as consequências de acabar com sua linhagem. Não. Ye Kangmu jogou o jornal e se levantou. Ele lançou um olhar furioso para todos da família Ye. Eu disse que não era para chamar a polícia, então não chamem. O que eu disse ontem à noite? Vocês acham que eu estou falando bobagens? Ding-dong, o sino tocou pela quinta vez. Tudo bem. Meio Aniwan e sua mãe lançaram um olhar feroz para a porta. Ela voltou para a mesa longa para persuadir o marido da mãe de Ye Kang. Você não pode ser tão parcial com aquele cara. O tio Ji ainda está deitado no hospital. Ele está bem do lado de fora da porta. Ele quer que o perdoemos. Com esse tipo de cara, se você não lhe der uma lição, ele não reconhecerá seus erros. E Yanjun também tentou persuadir. Pai, você acredita? Eu não me importo com o que eu fizer com ele. Mesmo que eu o mate a pancadas. Ele não vai dizer nada. Ye Kangmu lançou um olhar para Yanjun, mostrando que estava muito cético. Yanjun, no entanto, interpretou isso como um sinal de concordância de Ye Kangmu. Ele rapidamente aproveitou a oportunidade para confortar seu pai. Desde que o enviemos secretamente para a prisão, isso definitivamente não afetará a empresa. Além disso, ele quebrou seu braço. Você não quer dar uma lição nele? Com aquele comportamento descontrolado de ontem, ele vai acabar causando um grande problema. É melhor enviá-lo para a prisão assim, para que ele se lembre disso frequentemente. Ding-dong, o sino tocou pela sexta vez. Pai, apenas ouça a quarta irmã e os outros. Você não viu como eles estão desesperados? Eles estão tão ansiosos agora. Eles tocaram a campainha tantas vezes. Ele deve saber que está com medo. Ye Kangmu também ficou um pouco hesitante. Ding-dong, o sino tocou pela sétima vez. Ao ouvir o toque urgente da campainha, Ye Kangmu finalmente deixou de lado todas as preocupações e voltou a exibir aquele ar orgulhoso e satisfeito. Tudo bem, vou deixar vocês fazerem isso uma vez. Quando esse Tatatar entrar, vocês vão dar uma surra nele. E depois o mandem para a prisão. Talvez tenha dissipado a sombra que pesava em seu coração. Ye Kangmu recuperou o apetite novamente. Venham, sentem-se primeiro. Comam primeiro esse mingau. Deixem aquele Dadada esperar lá fora por ele. Deixando-se molhar um pouco. As mulheres da família frequentemente responderam. Sentarão-se novamente. Desta vez, cada um comeu com muito apetite. E ainda olhavam para a porta com um sorriso no rosto, esperando que Xiu entrasse no quarto e pedisse clemência. O toque da campainha soou pela oitava vez. A senhora Liu, em uma posição difícil, disse na porta, senhor e senhora, que tal deixar o jovem mestre Xiu entrar primeiro? Há algo que não pode ser dito em casa? A senhora Liu, com um olhar extremamente severo, disse, vá cuidar dos seus assuntos. Você não precisa se meter nisso. Isso é um assunto da nossa família. A senhora Liu assentiu, sem saber o que fazer. Olhou para a porta com um certo sentimento de culpa. Entrou lentamente na cozinha. Ele também é muito bom.
Claramente, o jovem mestre Shio é o filho biológico deles. Mas por que eles são tão apetitosos? A senhora Liu suspirou e entrou na cozinha. Nunca mais quero sair e ver essa família distorcida. O sino tocou pela 9ª vez. As pessoas na mesa estavam rindo ainda mais felizes. Olha, aquele dadada não aguentou mais. Irmã 7, nem mencione aquele dadada. Estou comendo. Não quero ouvir coisas nojentas. Certo, vocês podem beber um mingau rápido. Daqui a pouco ainda vamos bater em alguém. Ye Kangmu disse com uma expressão de grande orgulho. Certo, vocês podem comer rápido. Agora vamos deixar aquele dadada ficar de pé do lado de fora por um tempo. Depois, nós vamos lidar com ele. A sala de estar caiu novamente na escuridão da noite. Todos estavam ansiosos pela festa que viria. Mas depois de esperar um tempo, o sino da porta também não tocou. As pessoas na sala olharam confusas para o pai. Aquele dadada não deve ter fugido. Acompanhado de uma trama ensurdecedora. Algo grande se desprendeu da moldura. Como uma palmada, bateu diretamente na mesa. Uma enorme placa. Esticando. Tudo na mesa foi destruído em pedaços. Os membros da família lhe olharam incrédulos para a porta. Eu coloquei o aviso de forma ameaçadora. Escondendose. Todos os presentes me parabenizaram por ter pressionado 9 vezes. Vocês, esses dadada, estão surdos? E Jiaji, que esteve no local do casamento, viu? Todos começaram a tremer involuntariamente. Ye Kang franziu a testa. Sentiu uma leve inquietação no coração. A arrogância que tinha desapareceu em um instante. Apenas a velha que não esteve no casamento. Ye Han levantou-se furiosa. E gritou para Ye Xiu. Você, esse dadada. Não só deixou o tio Ji daquele jeito, mas também está fazendo bagunça aqui de manhã cedo. Você realmente é um dadada sem educação. Hoje eu vou te educar. Educar você, que não tem educação. Não entendo as regras, morra. Ye Han disse. E levantou o braço correndo em minha direção. Han, não se preocupe. A tentativa de Meio Aniwan de impedir já era tarde demais. Com um estalo, o som alto de um tapa ecoou por toda a mansão. Os membros da família e os empregados presentes sentiram instintivamente que Ye Han, liderando a corrida, foi atingida por um tapa e voou para longe. No momento em que seus pés deixaram o chão, a confusa Ye Han sentiu seu nariz aparecer em 2 linhas quentes. Meio Aniwan e a mãe gritaram em choque. Mal podiam acreditar no que estava acontecendo diante deles. O zumbido ainda ecoava em seus ouvidos. A mente de Ye Han estava em caos. Ye Han levantou a cabeça. 2 linhas de lágrimas começaram a escorrer repentinamente. Direcionando-se a mim, a estrada vermelha estava histérica. Morrer, morrer, morrer. Ousou me bater. As palavras maldosas ainda não tinham terminado. O rostinho delicado de Ye Han foi chutada por mim novamente. Ao ver isso, os membros da família Ye estavam tremendo de medo. Nenhum deles se atreveu a se aproximar. Ye Han, se esforçando no chão, levantou a cabeça. Olhou para mim com olhos que liam. Eu vou te matar. Matar-me? Eu lancei um olhar para todos da família Ye. Com um rosto frio, caminhei lentamente em direção a Ye Han, que estava como uma poça de lama. O som pesado dos passos fez Ye Han. Acordou instantaneamente. A raiva tremulante. O que você vai fazer? Não vem aqui. Eu olhei para Ye Han de cima. Um pé pisou diretamente no rosto de Ye Han. A sola do sapato pisava naquele rosto fedido. No chão, esfregando de um lado para o outro. O grito agudo de Ye Han ecoava de vez em quando na sala. Eu me inclinei para olhar para Ye Han. Disse com a voz embargada. Ye Han, você, que não teve ninguém para te ensinar na vida. Hoje eu vou te ensinar como ser uma pessoa. Ye Han, chamar os outros deve ser com respeito à vida deles. E não com um dadada. Assim que terminei de falar, eu dei um chute direto na barriga de Ye Han. Ye Han soltou um grito de dor. Seu corpo bateu na mesa longa antes de parar. Meio Aniwan e sua mãe finalmente despertaram do medo. Apressaram-se para ajudar Ye Han a se levantar. Ye Xiu, esse dadada. Ela é sua irmã de sangue. Como você pode ser tão cruel? Eu, irmã de sangue, olho friamente para esse dadada. Que irmã de sangue chama seu irmão de dadada? Meio Aniwan estava em um momento de chuva. Não sabia como refutar Ye Xiu. Você, esse dadada. Não se esqueça que foi você quem disse ontem que queria cortar todos os laços conosco. Han não é mais sua irmã agora. Chamar você de dadada não é nada exagerado. Ye Yanjun disparou uma série de xingamentos furiosos. Então, de acordo com o que você disse, não é realmente exagerado. Eu apertei a mandíbula, fingindo concordar. Você sabe que não é exagerado, isso é bom. Você, esse dadada, deixou a Kimei assim. Você deve pedir desculpas a Kimei rapidamente. Idiota, já que ele não é minha irmã. Então, o que há de errado em eu bater nele?
Por que eu deveria pedir desculpas a ele, que é tão mal-educado? Pedir desculpas. Ou você acha que em seus ouvidos, dadada é uma palavra muito maravilhosa. Dadada, Ye Yanjun. Ye Yanjun segurava Han Han, com os olhos furiosos, olhando para Ye Xiu. Hoje você se atreve a deixar a 7 irmã assim? Eu definitivamente não vou deixar barato. Eu vou te mandar para a prisão. Não importa, eu sorrio despretensiosamente. Se você acha que pode me mandar para a prisão, então você pode muito bem tentar. Neste momento, Ye Kangmu estava na minha frente com o braço quebrado levantado. Ele perguntou com uma expressão sombria, rebelde. Você não disse que queria cortar relações conosco? Então, o que você veio fazer aqui hoje? Veio aqui para mostrar sua autoridade para nós? Ou quer que vejamos o quão incrível você é? Ye Kangmu, não se ache tão superior. A opinião de vocês não vale nada para mim. Então, o que você realmente quer fazer ao voltar? Eu olhei para os idiotas na prevenção de epidemias abaixo da escada. Tan Seng disse. Eu vim aqui para pegar minhas coisas de volta. Aqui não tem nada que seja seu. Ye Kangmu balançou a mão bruscamente e gritou. Tudo aqui é propriedade da minha família, os Ye. Não tem nada a ver com você. Agora, saia imediatamente. Eu me aproximei lentamente, olhando friamente para Ye Kangmu. Ye Kangmu, não pense que as coisas da sua família Ye são tão boas. Para te dizer a verdade, aos meus olhos, essas pessoas da nossa família Ye são todas um monte de merda. Sem mencionar as coisas que vocês usaram. Essas merecem ser jogadas no esgoto. Ao ouvir isso, Ye Kangmu perguntou em voz alta. Então, o que você realmente quer ao voltar? Eu quero levar tudo que trouxe para esta casa. E eu dei uma olhada em todos da família Ye. Eu quero cortar todos os laços legais com vocês. Todos os laços legais. Você está sonhando. O olhar sombrio de Ye Kangmu estava cheio de malícia. Deixa eu te dizer. Eu definitivamente não vou concordar em cortar relações com você. Não pense que pode se separar da nossa família e se tornar independente. Não fique aqui sonhando acordado. Ao ouvir isso, eu ri com raiva de Ye Kangmu. Seu velho. Você está com demência senil? Meu registro, no dia em que peguei o certificado de casamento com Shen Yunyun, já foi removido por vocês. Em outras palavras, eu já sou uma pessoa com outra conta. Eu já me tornei independente. Agora, o que você vai usar? Para me impedir de pegar sua cara de pau? Ye Kangmu estava tremendo de raiva. Ele ficou me apontando e não conseguia falar. Eu fiquei parado no lugar, olhando friamente para o rosto sombrio de Ye Kangmu. Nesse momento, um cheiro de queimado começou a vir do jardim. Todos os presentes ficaram surpresos. Essa fumaça que apareceu de repente. O cheiro forte de fumaça fez com que todos na família Ye franzissem a testa. Eu fiquei surpreso por um momento. De repente, pensei em algo. Meu rosto mudou. Afastei Ye Kangmu e corri para dentro. As pessoas presentes trocaram olhares. E todos começaram a me seguir. Assim que entrei correndo no jardim, vi um monte de coisas queimando lá. Na fogueira que soltava fumaça, havia roupas velhas, a natureza amarelada, brinquedos caseiros danificados, e um diário grosso. Aquilo era a minha coisa mais preciosa. Era o diretor do orfanato da cidade. No meu 12º aniversário. Um presente de aniversário que me foi dado. E esse Ji, o que você está fazendo? E esse Ji virou lentamente a cabeça, olhando para mim friamente. Essas coisas sujas que você trouxe são como você. Não merecem ficar na nossa família Ye. Você é melhor ir comigo ao médico hoje. Não esperei esse Ji terminar e corri para a fogueira. Ignorando tudo, queria salvar as coisas. Esse Ji ficou surpreso por um momento. Mas aquela maldade logo se transformou em um sorriso frio e maligno. Ignorando o fogo ardente, coloquei a mão diretamente na fogueira. Queria tirar aquelas coisas. Apesar de suportar a queima das chamas, forcei para salvar. Mas no final, só consegui salvar metade de um diário carbonizado. Tudo que restou se transformou em cinzas. Minhas mãos também estavam queimadas enquanto tentava salvar as coisas. Feridas queimadas e bolhas grandes substituíram a pele que antes era saudável. Embora minhas mãos tremessem de dor, eu não queria desistir daquela metade carbonizada do diário. Apenas abaixei a cabeça e liguei para a polícia. O diário permaneceu em silêncio. A família Yi ficou muito surpresa ao ver essa cena. Ye Han, com o rosto machucado, ainda mais sorriu feliz. Você merece ser atingido por mim. E esse Ji apenas riu desdenhosamente e disse a ele. Ah, então você também tem momentos de tristeza. Quando você bateu no pescoço da galinha, você já pensou em quão triste ele ficaria? Você merece. Isso é apenas uma pequena punição que estou te dando. Agora, vá imediatamente para o hospital. Dê-me um joelho na cama de doente diante do Buda, tremendo. Caso contrário, eu vou te matar hoje. Eu não respondi. Apenas abaixei a cabeça e perguntei suavemente.
Por quê? Por quê? Você quer destruir a coisa mais preciosa que eu tenho. Por que vocês estão me tratando assim? Eu só quero recuperar o que é meu. Por que vocês querem destruí-lo? Eu levantei a cabeça. Abrindo meus olhos vermelhos, eu o observei com raiva. Por que vocês querem destruí-lo? Eu gosto de como esse Gi é tão sutil. Suas palavras estão cheias de alegria. Tá. Você não quer romper relações conosco? Eu vou te ajudar a conseguir isso. E esse Gi sorriu friamente. Ele tirou 2 documentos e jogou na minha frente. Aqui estão 2 cópias do acordo de rompimento. Desde que você assine, entre você e a nossa família e não haverá mais nenhuma relação. Você não pode levar um centavo do dinheiro da família e então, vai assinar ou não? Eu abaixei a cabeça, deixando as gotas de chuva gelada caírem sobre minha cabeça. Apenas coloquei lentamente metade do diário dentro do meu peito. Levantei-me em silêncio. E esse Gi viu que eu não estava falando. Então, ela sorriu com desdém e disse de forma sarcástica: eu pensei que você, esse dadadá, era tão impressionante. Não foi você quem disse isso de forma tão decisiva e firme antes? Por que agora que você precisa assinar, você não assina? Eu sabia que você, esse dadadá, estava nos enganando. Seu coração sempre esteve voltado para a propriedade da nossa família e, se você realmente quer cortar relações, você já teria ido embora cedo. Não teria esperado até hoje. Agora ainda diz que quer cortar relações? Eu cuspo. Fala uma coisa, sente outra. Coração de lobo e pulmão de cachorro. Criar um cachorro é melhor do que cuidar de você. As pessoas da família aí atrás ouviram esse Gi. Então, tiveram uma epifania. Dadadá. Não pense que você pode passar despercebido só porque não fala. Suas pequenas artimanhas podem enganar os outros. Mas aqui, não funciona. Para te dizer a verdade, hoje eu realmente preciso te expulsar. Quero ver o que você vai fazer com isso. Eu ainda não digo nada. Apenas minhas mãos, sem perceber, se fecharam em punhos. E esse Gi sentiu que suas mãos estavam cruzadas. Colocou o contrato no peito. Com um ar de satisfação, ergueu o nariz. Adotou uma postura de superioridade. Falou como se estivesse fazendo uma caridade. Você não quer dinheiro e não quer ir embora? He. Se você quer que eu concorde em você ficar na família e, tudo bem. Agora você vai imediatamente para o hospital. De joelhos diante da cama do Gibo. Se ajoelhe e se dê tapas pedindo perdão. Depois, você vai pagar sua própria taxa. E então, vá ao hospital para fazer uma vasectomia. Desde que você faça tudo isso, eu talvez possa considerar deixar você ficar na família e para te dar um pedaço de comida. O que você acha? Você aceita? Meu corpo começou a tremer violentamente. Ainda não digo nada. Dadada. Eu estou te dizendo tanto e você não consegue ouvir? E esse Gi viu que eu não estava prestando atenção nele. Ele estendeu a mão para me bater. Você ainda se atreve a fazer-se de surdo e mudo? Hoje eu vou te matar. E esse Gi disse isso enquanto levantava o braço. O braço estava apenas levantado. Um soco poderoso e rápido, como um relâmpago, rompeu as nuvens. Caiu com força no rosto arrogante e fedido de esse Gi. O deixou caído no chão. As mulheres, meio Aniwan e Sigi, exclamaram em choque. Instintivamente, elas queriam sair correndo. Mas ao ver meu rosto sombrio, elas hesitaram, parando em seu caminho. Eu lentamente levantei a cabeça e caminhei em direção a esse Gi. E esse Gi ainda estava usando aquele tom arrogante. Ela gritou em voz alta. Mesmo que ele tenha se tornado incoerente. Bate, Li Jing se atreve. Bate em mim, hoje eu vou te matar. Eu fico em pé na frente de esse Gi e não digo nada. Apenas me inclino e soco com força, um soco após o outro. Acerto o rosto de esse Gi. Socos pesados e violentos, um após o outro. Cada soco atinge em cheio. E esse Gi no começo ainda consegue revidar alguns golpes. Ele xinga algumas vezes. Mas com meus socos pesados, um após o outro. E esse Gi rapidamente ficou sem forças. Ele só pode ficar deitado lá, levando os golpes passivamente. Socos pesados e fortes são desferidos. As feridas queimando nas mãos se abrem novamente. As bolhas se rompem completamente. Meus punhos que soco ficam ensanguentados. O sangue continua a jorrar. O rosto bonito e frio de esse Gi já está em carne viva. Uma dor intensa. Deixe esse Gi. Não havia mais arrogância de antes. O coração já estava cheio de medo. E a família ainda não havia reagido do estado de atordoamento. Depois de não sei quantos socos, finalmente fiquei cansado. Quando o punho atingiu esse Gi pela terceira vez, no braço delgado, a dor do impacto dos ossos me fez gradualmente voltar-me. Eu retirei meu punho ensanguentado. Lentamente me levantei, olhando para baixo, encolhido em uma bola. E esse Gi tremendo, sem um pingo de compaixão nos olhos. E esse Gi, o que você fez comigo hoje?
Eu vou lembrar para sempre. Eu não me atrevo. Esse Gi mostrou um olho de seu braço, olhando para mim com medo. Não precisa se preocupar em pedir desculpas. E esse Gi, você não gosta de destruir os tesouros dos outros? Então eu vou brincar com você até o fim. Eu, e Exil, juro. Com certeza vou levar tudo que é verdadeiro de você, e esse Gi, um a um, destruir. Entre você e eu, a partir de hoje, não haverá paz até a morte. O estrondoso som do trovão veio do céu. Parecia que os céus reconheciam o juramento de Exil. Exil, pare com isso! Meio Aniwan finalmente percebeu. E rapidamente gritou em reprimenda. Meio Aniwan correu loucamente para o gramado. E agarrou esse Gi em seus braços. Gi, como você está? Você não se machucou, certo? E esse Gi, com medo, se escondeu nos braços de Meio Aniwan. Meio Aniwan, vendo sua orgulhosa filha mais velha se tornar assim, olhando para mim, começou a xingar Exil. Por que esse grandão está batendo na sua irmã mais velha? Ele só queimou algumas coisas velhas suas. E você o bate assim? Você ainda é humano? Eu não deveria ter nascido naquele ano. Eu definitivamente não sou como você, que não merece um bom fim. Vá embora. Olhando para Meio Aniwan, que estava com o coração partido e lágrimas nos olhos. Uma onda de tristeza me invadiu. Que mãe exemplar! Então ela também tem tanto amor de mãe. Então por que eu não recebi nenhuma fração disso? Ha 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 ha, isso é realmente uma piada. Se eu não tivesse morrido uma vez, eu temo que ainda estaria preso. Neste labirinto de amor e responsabilidade. Não ousaria me rebelar a vida toda? Não há maior tristeza do que a morte do coração. Eu já não tenho mais interesse em me importar. Sem motivo, eu me virei e fui embora. De repente, pisei em 2 contratos encharcados. Contratos que brilhavam como flocos de neve. Eram tão livres. Eu me inclinei lentamente para pegar esses 2 documentos. De fato, um sorriso sarcástico apareceu nos meus lábios. Realmente, não é à toa que são da família I. Essa abordagem realmente abre os olhos. As condições do contrato de rompimento são muito chamativas. E esse Gia não só precisa abrir mão de todos os seus direitos de herança, mas também deve devolver tudo o que recebeu da família I, incluindo o dinheiro que seu avô falecido lhe deu em vida. O dinheiro que ele deu a ela. Ela ainda superestimou essa moralidade toda. Maldição! Eu olhei friamente para esse Gia e disse, não me bata. Não me bata. E esse Gia se encolheu nos braços de Meio Aniwan, ignorando os pedidos de clemência. Eu não prestei atenção aos apelos de esse Gia. Apenas disse sombriamente, você, e esse Gia. Não vou assinar este acordo de rompimento. Ao ouvir isso, Ye Kangmu sentiu um alívio no coração. Rapidamente aproveitou a oportunidade e gritou com raiva, filho rebelde. Já que você não quer romper relações conosco, por que você bateu na sua irmã mais velha desse jeito? Ela é sua irmã mais velha. Seu maldito! Você ainda tem consciência? Ye Kangmu. Meu nascimento repentino deixou Ye Kangmu em uma situação. Ye Kangmu recuou instintivamente um passo. O que você quer dizer com isso? Ye Yan, Junho e Ye Luolin também recuaram instintivamente. Eu observei silenciosamente a reação dos membros da família Ye. Eles não prestaram atenção. Ye Kangmu, irritado, disse, não me entenda mal. Eu ainda digo a mesma coisa. Eu, Ye Xiu, quero romper todos os laços com a família Ye. Romper todos os relacionamentos. Ye Yan ficou furioso ao ouvir isso. Você quer romper todos os laços conosco? Então assine. Por que você não assina? Ele olhou para mim e jogou algo casualmente. Ele abriu o contrato e o colocou na frente de todos. Com o dedo ensanguentado, ele apontou para o local da assinatura. O lugar para o nome. Olhe com atenção. Aqui só está o nome de esse Gi. Ye Luolin estava muito confusa. Ela me encarou e perguntou cautelosamente, Ye Xiu, o que isso significa? O que você quer dizer com isso? Eu lancei um olhar para os membros da família Ye. E disse, sem qualquer emoção, eu já disse. Eu quero romper todas as relações com a sua família Ye. Eu lancei um olhar para esse Gi, que não estava encolhido em uma bola. Também apontei para o contrato, exceto por ele, e esse Gi. Aqui ainda faltam as assinaturas de 8 pessoas. Quando é que toda a sua família vai assinar? Venham me procurar novamente. Caso contrário, eu não vou assinar. Algumas mulheres da família estavam tão irritadas que a pressão arterial disparou. Mas não havia nada que pudessem fazer. Por outro lado, Meio Aniwan estava sentada na chuva contando por um tempo. De repente, ela levantou a cabeça. E perguntou como poderia faltar 8 nomes. Não deveria faltar 9 nomes? Eu sabia o que Meio Aniwan estava pensando. Eu olhei friamente para ele e disse que a família Ye não incluía. Não inclui Egibo, aquele dadadá. Eu não tenho relação com aquele dadadá. E não preciso romper relações com ele. Os membros da família Ye ficaram furiosos ao ouvir isso. Calese, Meio Aniwan disse com raiva.
Levantei-me desesperadamente. Ele veio e me deu um tapa. Pá, pá, pá. Você ainda se atreve a xingar meu filho? Veja se eu não te mato. Eu, que desferi tantos socos, já estava um pouco fora de controle. Não consegui desviar. O tapa violento de meio anil acertou com força no meu rosto. Bate, bate, bate. Agora você me pede desculpas ao Jibo imediatamente. Caso contrário, eu vou. Um soco forte voltou a ser desferido. Eu não tive pena nenhuma. Direcionei um soco forte no rosto de Meio Anil. Ela levou um soco de surpresa. Meio Anil caiu, atingida, ao lado de Esigi. Meio Anil segurava o rosto inchado, olhando para mim com incredulidade. A dor no rosto deixou Meio Anil agressiva e louca. Você me bateu. Você realmente me bateu de novo. Eu sou sua mãe. Como você se atreve a me bater? Cale a boca. Eu me inclinei. Com a cabeça baixa e o rosto sério, Anseng disse, Meio Anil, esta é a última vez. Na próxima vez que você se atrever a levantar a mão novamente, não será apenas uma questão de um soco simples. Eu me levantei lentamente. Joguei o contrato na frente de Meio Anil. Junte os 8 assinaturas restantes e entre em contato comigo novamente. Caso contrário, não me ligue. Depois de dizer isso, eu me virei e fui embora. Sem um pingo de hesitação. Kang e algumas pessoas me observaram enquanto eu caminhava em direção a eles. Meu coração ficou alarmado. Filho rebelde. O que você quer fazer? Eu olhei friamente para esses parentes medrosos e hesitantes. Não dei a mínima atenção. Apenas continuei caminhando em linha reta para fora. Algumas pessoas, ao ver isso, instintivamente abriram caminho para mim. Yeonjun me observou enquanto minha figura se afastava gradualmente. Seus olhos estavam vermelhos de raiva. Com uma voz severa, Ishio disse com raiva. Hoje você não vai embora. Eu definitivamente vou chamar a polícia e te mandar para a prisão. Eu não dou a mínima. Apenas ando para frente, me molhando na chuva. Yeluolin me observa, sentindo uma inquietação imensa. Não consigo me conter e pergunto a Ishio. Por que você se tornou assim? Irmã Jibo, mamãe Kimei, eles são todos seus parentes. Por que você os deixou assim? Você não tem um pouco de consciência? Ao ouvir isso, parei meus passos. Silenciosamente, me virei. Olhei calmamente para Yelu, que estava com o rosto tingido. Perguntei friamente a Nuan. Yeluolin começou a me tratar assim desde que voltei para a casa dos Ye aos 16 anos. Já se passaram alguns anos. Como vocês me trataram nesses 8 anos? Você não sabe? Eu não fui derrubado por vocês apenas uma vez. Não conseguia me mover. Naquela época, por que você não falou por mim? Ou será que só eu sou o alvo da sua crueldade? Isso é ter consciência. Eu encarei friamente Yeluolin e perguntei. Agora eu também quero te perguntar. Você está cego e não vê que estou sendo maltratado? Você está surdo e não ouve que estou sendo espancado? Você tem consciência? Você ainda é uma pessoa? Yeluolin ficou momentaneamente pálido. Em um momento de desespero, disse sem pensar. Tudo o que fazemos com você é para o seu bem. Você viveu no orfanato por 13 anos. Você adquiriu maus hábitos do mundo exterior. Se não educássemos você, conseguiria aprender? Tudo isso que faço é para o seu bem. Quando nós te batemos, é também porque odiamos ver o ferro não se tornar aço. De fato, ouvindo a defesa de Yeluolin, os membros da família Ye que estavam com medo há pouco, voltaram a ficar cheios de razão. Seus olhares para mim estavam cheios de hostilidade. Aqueles olhares de ódio pareciam dizer que eu não sabia o que era bom. Retribuição ingrata. Para o meu bem. Yeluolin, vocês são tão hipócritas que me dão nojo. Eu não adquiri nenhum mau hábito no orfanato. Nos 13 anos no orfanato, todo ano, eu sou o representante dos alunos na escola. Mesmo que eu tenha adquirido alguns maus hábitos, isso também é responsabilidade de vocês. Eu poderia ter recebido a melhor educação de elite, mas tudo foi arruinado por alguém. Afinal, quem foi? Eu olhei para Yeluolin com raiva. Quem me deixou ser sequestrado aos 3 anos? E acabei sendo enviado para o orfanato.